6 horas da manhã, muito bom dia para o senhor e para a senhora. Bom dia, Silvana Ramiro. Bom dia, Fachel. Boa quinta-feira para todo mundo. Olha, a gente começa essa quinta com uma tragédia. Mais uma vez acontece no Rio de Janeiro, dessa vez uma menina de 4 anos foi baleada na cabeça em Curicica, na zona oeste do Rio. Era uma troca de tiros entre polícia e bandido. A Alice Rocha tinha acabado de sair da escola, estava com a mãe dela, quando foi atingida e está internada no hospital Miguel Couto, na Zona Sul, onde foi operada. Luísa Silvestrini está lá ao vivo, vamos falar com ela. Luísa, olha, o hospital já divulgou alguma atualização de como ela está? Eu acho que ela não está nos ouvindo, mas a gente volta daqui a pouco. Bom dia, Fachel, Silvana. A menina segue... Ela vai cortar. Fachel, Silvana, a menina segue internada aqui no Hospital Miguel Couto, no Leblon, para onde ela foi trazida para a realização de uma cirurgia ontem, no início da noite. O estado de saúde dela ainda é grave, de acordo com o último boletim médico. Alice Rocha tem apenas 4 anos e foi baleada na cabeça ontem quando saía da escola em Curicica, na região oeste aqui do Rio. A Polícia Civil disse que foi verificar uma denúncia de extorsão na região e que então foi atacada pelos criminosos. A menina foi atendida na UPA da Taquara e mais tarde foi trazida aqui para o hospital. A avó contou que a Alice estava com a mãe no momento em que foi baleada. Vamos ver. E ela me disse que foi buscar ela na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir para casa. Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda. E a minha neta já estava desacordada. O pai da Alice também falou sobre o caso e principalmente sobre a expectativa de ter a filha de volta em casa com saúde. Vamos ver. Como se fosse um pesadelo que está sendo difícil de acordar, mas graças a Deus ela no momento agora ela está bem, está estável. Logo, logo ela vai estar em casa de volta com a gente. Por toda a comunidade, por onde que ela vai, ela é bem querida. É uma criança muito querida por todos. Segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, a Alice é a 4ª criança a ser atingida por uma bala perdida só este ano na região metropolitana do Rio. E uma dessas crianças, uma dessas outras 4 crianças, morreu vítima desta bala perdida. Fachel, Silvana. Obrigado pelas informações. Olha, uma tristeza. E daqui a pouco nós vamos falar, Silvana, de outros casos de violência aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o enfermeiro do SAMU que foi baleado quando foi chamado para um atendimento. Estava trabalhando. Deus. Olha isso. Estava trabalhando no Silvana. Complexo do Alemão. Ele está no hospital e em um outro caso, um policial civil foi morto numa tentativa de assalto. Ele era inspetor, trabalhava na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Uma covardia, daqui a pouco a gente vai mostrar inclusive as imagens e a gente traz as informações desses 2 casos também. Difícil começar assim, né? Difícil começar assim com notícias que pesam, né? A gente precisa entender, Silvana, que a cidade ela precisa de mais cuidado. Sabe? Todo mundo tem que cuidar da cidade. E a gente está vivendo um dia a dia assim, Violência, de atrás de normalidade violência. de violência, sabe? E a gente está chegando num ponto que se cada um não fizer alguma coisa, não muda. Cada um precisa dar uma mexida para frente, porque, sabe, entra nessa coisa pesada, enfim. Olha, um homem morreu num incêndio que atingiu pelo menos 2 casas no Estácio. Vítima de 54 anos usava cadeira de rodas. A Polícia Civil está investigando porque quem estava na hora disse o seguinte, que foi um morador que provocou o incêndio. Vamos falar com o Guilherme Peixoto ao vivo? Vamos lá. Que tem as informações. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, Guilherme. Pois é, uma tragédia com cenas assustadoras e que agora vai ser investigada pela Polícia Civil. Fachel, Silvana, bom dia para vocês, uma boa quinta-feira para todos os nossos amigos. Esse incêndio de grandes proporções começou por volta das 11 horas da noite na rua Professor Quintino do Vale, que fica no Estácio, na região central do Rio de Janeiro. A gente tem imagens para te mostrar, imagens gravadas pelos vizinhos, pelas nossas equipes de reportagem durante a madrugada. Dá para ver, inclusive, a altura em que essas chamas chegaram. O incêndio deu muito trabalho
trabalho para o Corpo de Bombeiros, que só conseguiu controlar as chamas já no começo da madrugada. E como vocês disseram, infelizmente, um morador cadeirante não conseguiu sair e morreu nesse incêndio. Ele foi identificado como Marcos Jesuíno, de 54 anos. Durante a madrugada, a nossa equipe viu lá a chegada de agentes da Delegacia de Homicídios da capital que foram apurar uma denúncia. Ouviram vizinhos que afirmam que esse incêndio pode ter sido criminoso, intencional. Testemunhas conversaram com os investigadores, contaram que um vizinho colocou fogo num colchão perto da porta e aí esse fogo se alastrou com rapidez e, infelizmente, esse morador não conseguiu sair. Aparentemente, era uma casa antiga em que os quartos eram alugados para várias famílias. Durante a madrugada também, a nossa equipe conversou com o marido dessa vítima, do Marcos Jesuíno. Ele contou que tentou entrar para salvar o marido, mas, infelizmente, não conseguiu. Um relato de desespero, emocionado, que a gente vai assistir agora. Socorro, socorro, tô morrendo, muita fumaça, tira daqui, pelo amor de Deus, socorro. Tentei pegar ele, tentei puxar ele, o que aconteceu não, tentei puxar ele. Não deu mais, muita fumaça, jogando um balde d'água, apaguei a cama dele. Porque eu perdi um cara, minha família deu, parceiro. Era eu por mim, eu por ele. Não fazer, eu vou fazer, irmão. É o que eu tô falando. Eu era marido dele, eu morava 11 anos com ele, eu cuidava dele e cuidava de mim. Que tristeza. Rua Quintino do Vale, lá no Estácio, continua parcialmente interditada. Os bombeiros passaram uma madrugada fazendo um trabalho de rescaldo até para tentar confirmar como esse incêndio começou. As equipes da delegacia e, claro, também da própria Defesa Civil foram acionadas para fazer uma avaliação no prédio para saber se há risco de desabamento ou não. Enfim, essas equipes continuam trabalhando por lá. Então, até agora, a Polícia Civil não divulgou qualquer informação sobre esse inquérito, sobre essa investigação aberta. E a gente, claro, vai tentar apurar, atualizar novas informações e volta ainda nessa edição do Bom Dia Rio para falar mais sobre essa história. Uma tragédia na região central do Rio. Fachel e Silvana. Obrigado, Guilherme Peixoto, pelas informações. 6 horas e 7 minutos. Bom, hashtag BDRJ nas redes sociais, 994 24 25 23, é o seu canal de participação com o Bom Dia Rio, nessa quinta-feira. Você sabe que o pessoal já acorda perguntando, Silvana, que roupa eu uso hoje? Ah, mas é a primeira pergunta, na frente do guarda-roupa, você liga o Bom Dia Rio, saber previsão do tempo, né, saber como é que tá o trânsito. Dá para dar uma palhinha rápida do tempo? Seria tão bom se quando a gente abrisse a porta do guarda-roupa e falasse, que roupa eu uso hoje? Aí o guarda-roupa, Hoje é sol, frio, o que é? Então, hoje, calor, 30 graus. Calor, tá? hein? 30 graus. Olha que imagem bonita. Olha Mas aí. quem está acordando agora vai ver que tá meio embaçado. Tá meio A gente embaçado, pode até né? ter nevoeiro, tá? Umidade muito alta, vento tranquilo. Imagens ao vivo do Ao Cristo vivo. Redentor, Alexandre Lima mostrando pra gente as imagens do Cristo abençoando a cidade, Silvana. Agora, esse calorão aí, tem um flagrante. Eu acabei de falar aqui do hashtag BDRJ nas redes e 994 24 25 23, que é o nosso Você sabe que não passa nada, né? Não passa nada. Agora, imagina só, você tá ali na Mas lagoa. quem passa pela lagoa... Olha aí, Silvana, o que é isso? Lava Jato? Fachel, olha, tipo lava-jato, né? Só que não. É um vazamento gigantesco de água. Pressão da água. Está acontecendo neste momento na lagoa. Para quem não está conseguindo reconhecer, é em frente ao Clube Piraquê. Olha ali. Conheço bem esse lugar. Ali exatamente, naquela entrada para quem vai subir para o Jardim Botânico. Fachel, o pessoal está passando até desesperado, porque molha o carro inteiro. Imagina o motociclista. Você não sabe o que tem do outro lado? Não, porque no carro você até isso. fecha o vidro, né? Tá assim ainda, não? Desse jeito? Ainda tá assim. A gente já entrou em contato com a Águas do Rio, a concessionária, e com a Prefeitura do Rio. Já estão mandando equipes para lá. Bom, provavelmente, o que eles vão fazer? Devem fechar a rede ali para poder identificar, então vai ter essa movimentação. Tá aí, olha o tamanho do vazamento. Você vê, o motociclista nessa hora faz o quê, Fachel? Ah, bom. Porque a gente no carro devagar. consegue fechar o vidro. O motociclista não tem o vidro. Você molha, faz a volta. Tinha uns ali fazendo a volta. Estão fazendo a volta pela pista contrária. Então tá bom. Tá aí o relato aí, então daqui a pouco a gente informa se resolveram ou não. Repito, hoje acaba mais cedo o Bom Dia Rio, hein? Acaba mais cedo hoje. É verdade. Hoje tem jogo do Brasil, então amistoso em Seul, nós vamos até às 7h50, é isso, Michele? 7:50, então, vamos juntos até 7:50 da manhã. Agora, tem coisa que muda, que é o horário de hoje, mas tem coisa que não muda, que é o atraso no trem. A gente tem que começar a colocar uma vinheta aqui, para saber onde está atrasado, porque todo dia está atrasado em algum lugar. Ramais de Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belfor Roxo e Gramacho. Quase todos os ramais tá atrasado, com atrasos. né? Agora cedo a gente vai monitorando. É o trem que não vem, o cidadão já sabe, né? Já conhece. Bom, vamos aproveitar
o horário 6h10. Vamos começar a dar nossa volta pela cidade? Vamos começar com o Washington Luiz. Trânsito já bem tranquilo, ainda bem tranquilo, tá escuro. Hora boa ainda. Hora boa, trânsito tá aí sem problemas nesse trecho da Washington Luiz. Agora, a próxima, olha aí, já é ali a entrada para a linha vermelha. Faz tempo que eu não vejo essa entrada de manhã cedo sem uma fila grande. É verdade. Hoje tá tranquilo, hein? Será que é por causa do jogo? Não sei, acho que não, né, Fachel? Ninguém vai deixar de trabalhar por causa do jogo no meio da semana. Não vou trabalhar hoje porque tem jogo do Brasil. Não. Já pensou? Só na Copa do Mundo. Isso é pra poucos, Na Copa do Mundo acontece de vez em quando. Olha aí as imagens das câmeras da Prefeitura do Rio, isso daí é a Avenida Brasil. Tá tudo tranquilo nesse trecho ali perto de Bom Sucesso. Agora a próxima câmera, olha o que eu falei da névoa que pode virar nevoeiro. Silvana não se engana, olha aí, ó. Inclusive, a visibilidade já tá bem baixa naquela região ali do Galeão, tá? Tá bom. E o drone, será que tá voando? O drone tá na entrada ali da linha, no pedágio da linha amarela. Tudo tranquilo agora cedo. Imagem bonita, né, Fachel? Tá, o horizonte ali alaranjado. Às 6h26 o sol nasce, ok? Tá bom. 6h26. Já anotei aqui, 6h26, daqui a pouco, hein? Vamos atravessar a Baía de Guanabara? Pro outro lado da Baía de Guanabara também tá... Eu não sei agora se a câmera tá embaçada ou se é a névoa que você falou que tem. Muita névoa agora cedo, tá? Olha o farol ali do carro, chega a tá aquele borrão, aquele lusco-fusco. É isso. Muita névoa justamente porque a gente tá aí com uma umidade alta, né? Uma temperatura amena e um ventinho fraco. Tudo combinação perfeita para névoa que pode até virar nevoeiro, tá? A subida da ponte tranquila, a própria ponte Rio-Niterói. Cadê Niterói? Não se vê nada, justamente por causa disso, visibilidade baixa. Atenção, você que vai pegar a região de Serra, fique atento, porque hoje a gente pode ter nevoeiro agora de manhã. Vai com calma também, porque no fim das contas, Silvana, se andar um pouco mais devagar também não muda muito o tempo de chegada. Então, você vai economizar o quê? 3, 5 minutos? Não faz diferença. Não faz nenhuma. Então tá certo. Tá aí a chegada ao Rio de Janeiro também tranquila, já aumentando a intensidade do trânsito, 6h12 minutos. Cadê o Cristo de novo? Vamos mostrar o Cristo de novo? Porque a gente mostrou de novo, tem? Bota de novo. Cadê? Isso aí lá de cima do Cristo Redentor. Em cima. Caramba, Fachel, é isso. Cadê o Rio de Janeiro, hein? É isso, não dá pra ver. Não. A gente hoje tá com muita névoa, pode ser nevoeiro. A gente vai monitorando aqui, inclusive os aeroportos, o funcionamento durante o Bom Dia Rio. Você que precisa pegar a ponte aérea, já fica ligado que a gente vai atualizando tudo. Quem é mais antigo, vamos dizer assim, que velho não se fala, né? Quem é mais antigo ia dizer assim, olha, isso aí dá uma proteção de tela. Aí o pessoal que é mais novo diz, o que é isso, proteção de tela? Pergunta pro seu pai. Fachel, nem me lembro da proteção de tela. Lembra disso? Você lembra? Proteção de tela. Aquela foto do Windows clássica. Bota no computador ali. Então, tá bom. 6h13 minutos. Não fala muito, Silvana, que vai revelando a idade. Não, deixa quieto. A Academia Brasileira de Letras lançou a nova edição da Revista Brasileira. Você sabe que é a publicação mais antiga em atividade no país? Olha que interessante. Interessante mesmo. Essa nova edição tem como tema principal a Amazônia. E a direção é da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Ela falou sobre a importância dessa nova fase da revista. Vamos ver? Uma revista que foi fundada em 1855, que existe até hoje, em cuja redação foi fundada a Academia Brasileira de Letras, que teve Machado de Assis como colaborador da revista e outros grandes nomes, que sobreviveu passando por várias fases, nós estamos entrando na 10ª fase da revista, sobreviveu tendo uma característica que ela mantém até hoje. E essa característica é ser um lugar de debate e um debate de tentativa de compreensão do mundo em que ela estava inserida. Há várias maneiras de tentar compreender esse mundo, pela literatura, pela poesia, pela ciência, pelas ciências sociais, enfim, as artes em geral, todos estão ali reunidos na revista com uma grande questão, que é: que mundo é esse em que nós estamos vivendo? Tá bom, obrigado aí pela dica. Tá vendo que mundo é esse que nós estamos vivendo? Boa pergunta. Boa pergunta. E a Revista Brasileira é vendida em livrarias e terá a versão online no site da Academia Brasileira de Letras. Vamos para o intervalo, Silvana? Vamos lá. Vamos lá então, porque ainda nessa edição você verá que um policial civil foi assassinado numa tentativa de assalto em Inhaúma. Jorge Luiz do Nascimento, 64 anos. Ele foi abordado por 4 criminosos ali na Martin Luther King, foi baleado e não resistiu.
E hoje faz 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes, assassinado por traficantes no Complexo do Alemão. Vai ser um dia de homenagens a ele, daqui a pouco a gente fala aí desse assunto. E depois que o Ministério Público pediu a prisão de Sancler Nininho, presidente da Câmara de Vereadores de Mesquita, na Baixada, ele não apareceu mais para trabalhar. Isso aí tem 2 semanas. Sancler é acusado de chefiar uma quadrilha de funcionários fantasmas. E a gente acompanha o vazamento ao vivo, imagens ao vivo. Segue o Lava Jato, Fachel, na Lagoa Rodrigo de Freitas. É muita água, mas não é investigação, não. É água mesmo. Daqui a pouco deve ser fechado aí o registro, aí, o controle de vazão de água, porque a pressão é alta, Silvana. A pressão é muito alta. Né? Abriu uma cratera ali no asfalto, na pista sentido Rebouças. A gente já está em contato com o centro de operações, tá? Porque parece ali que realmente o trânsito já está interditado, mas a gente vai monitorando tudo. Concessionária Águas do Rio já a caminho, prefeitura já com equipes por ali. Tá bom, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu quero a sua participação em #BDRJ nas redes sociais, 994 24 25 23. É o WhatsApp do Bom Dia. Essa imagem é lá de cima do Cristo Redentor, que beleza, de braços abertos, Silvana. E não custa lembrar, hoje é até às 7:50, porque tem amistoso do Brasil em Seul. Voltamos em seguida, Silvana. Daqui a pouco? Claro. Olha a hora, 6h16. Bom dia, Fachel. Bom dia, Rio. Volta já. Estamos de volta, 6h19. Muito bom dia para o senhor e para a senhora. Vamos juntos hoje até 7:50 da manhã, porque tem Jogo do Brasil. Amistoso, né? Amistoso em Seul. Você vai acompanhar com a gente aqui, 6h19 agora. O presidente da Câmara de Vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense, Silvana, ele não está aparecendo nas sessões. Não dá as caras. Não dá as caras, já se vão quase 15 dias, 2 semanas. Então, aí, né, o sumiço é desde que o Ministério Público pediu a prisão de Sancler Nininho, que é acusado de chefiar uma quadrilha de funcionários fantasmas. Então vamos conversar com o Bruno Grubert ao vivo. Ô Bruno, é meio estranho, porque a última vez que ele apareceu... Vai olhar no calendário. Eu tô vendo aqui dia 17 de maio. E agora o vereador, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde anda. Total. E olha que a gente procurou, viu, Fachel, Silvana? Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente no Bom Dia Rio nessa quinta-feira. O Sancler Passos, ou Sancler Nininho, teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público depois de uma investigação da Polícia Civil, que encontrou um esquema de rachadinha. Aquele esquema que a gente passou a conhecer de uns tempos para cá, né? Que o servidor é contratado pelo parlamentar, recebe o salário e repassa parte desse salário de volta para o parlamentar. O que o Ministério Público diz é que o Sancler Nininho criou um esquema desse tipo dentro da Câmara de Vereadores de Mesquita. A gente teve acesso à denúncia do MP que fala sobre esse caso. Vamos mostrar aí o primeiro trecho dessa denúncia que a gente destacou, que diz que o Sancler Nininho aproveitou-se das suas funções de presidente, contratou e montou a sua equipe, composta por funcionários comissionados que são situados em posições estratégicas na administração da Câmara Municipal. E a denúncia segue. No outro trecho, ela diz que tais funcionários deviam cumprir suas ordens irregulares e permitir que os atos criminosos circulassem pelos seus setores administrativos, os setores da Câmara, sem qualquer supervisão ou controle. E outro trecho da denúncia diz que, em troca, esses funcionários permaneceriam em seus cargos, recebendo seus salários, muitas vezes sem trabalhar ou sem possuir qualificação profissional para exercer a função que ocupava. Quem fez essa investigação inicialmente foi a Delegacia de Mesquita, que encontrou esse esquema irregular e foi procurar, pesquisar as informações dos servidores e encontrou esse esquema tradicional de funcionário fantasma, que é o funcionário que recebe sem ir trabalhar e depois repassa parte do valor de volta para o parlamentar. O Pedro Figueiredo, que fez essa reportagem para o RJ2 de ontem, conversou com o delegado que investigou esse caso. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa situação e por que pediu a prisão do presidente da Câmara de Mesquita, o Sancler Nininho. A medida cautelar ela é importante para a investigação e para o próprio processo, na medida que evita que ele continue circulando ali pela Câmara, na medida que evite que ele possa influenciar
as testemunhas e, acima de tudo, que ele possa destruir provas. E é por isso que a medida cautelar é importante. Olha, a investigação mostrou também que o presidente da Câmara de Mesquita, o Sancler Nininho, que é do PROS, ele envolveu a família nesse esquema, que os valores eram pagos em cheque e esses cheques eram depositados na conta do cunhado dele, é o Winkler Ferreira Gouveia. E o que chamou a atenção também da investigação é que, além desse esquema normal, né, tradicional de rachadinha, em que o funcionário não existe, ele existe, mas não vai trabalhar e recebe o dinheiro, existia um outro esquema ainda mais peculiar, que era o funcionário que não existia. Tem cheques que foram emitidos pela Câmara no nome de um funcionário que nunca existiu, e é um nome comum, o João Pedro da Silva. Os investigadores foram, então, até o setor de recursos humanos da Câmara, interrogaram os servidores, procuraram nos documentos e não encontraram registros desse tal João Pedro da Silva, o que chamou a atenção dos investigadores. E uma outra responsável por esse esquema seria uma funcionária fantasma que era responsável pela direção financeira da casa. No ano passado, inclusive, o RJ2 mostrou essa situação e foi até a casa dela. Ela que seria contratada pela Câmara, mas na verdade era boleira, fazia bolos para vender. Vamos ver o que ela disse na época, quando já havia a suspeita de que ela seria uma funcionária fantasma. Eu trabalho lá, só que agora operei Covid, até com a minha barriga inchada, e eu faço serviço de casa. Eu não estou lá há muito tempo, tem alguns anos lá. Aí houve uma época que eu saí, que eu pedi para sair para cuidar da minha saúde. Que eu estou lá até porque eu conheço muito o presidente da Câmara. E eu fui chamada por isso, né, que era um cargo de confiança. Bom, agora o Ministério Público diz que essa funcionária, que é a Elaine Isolani, também precisa ser indiciada por esses crimes porque ela não fiscalizou como fazendo parte da equipe de servidores que é responsável pela diretoria financeira da Câmara. Então, o Ministério Público pediu também a prisão dela, do presidente da Câmara de Mesquita, o Sancler Nininho, e de mais 6 pessoas. Mas, por enquanto, Fachel e Silvana, o Sancler Nininho não foi preso, a Justiça não avaliou esse caso ainda, apesar do pedido de prisão feito pelo Ministério Público, e ele também não apareceu. Desde a última sessão, lá no começo do mês de maio, até agora, nem sinal do presidente da Câmara de Mesquita, que não aparece mais para trabalhar. Olha, Bruno, obrigado, hein? Vamos ver aí se alguém conhece, né, o presidente da Câmara aí de Mesquita, se alguém viu, se alguém sabe, alguém viu, pelo menos dá um oi. Olha, eu vi ele por aqui, vi ele por ali, porque afinal de contas foi eleito para representar a população, né, Silvana Ramiro, ainda mais com um cargo importante que é tocar ali o funcionamento. Deve pelo menos uma explicação aos eleitores dele, né? Precisa uma explicação à cidade. Agora, essa coisa de rachadinha, Silvana, a rachadinha é um crime, olha, antigo na história política do Brasil, municípios de norte a sul, leste a oeste, pequenos, médios, grandes, Silvana, não só em parlamentos, mas também nos executivos, enfim, a rachadinha... Uma prática antiga, né? É uma prática antiga, que você vê assim, o cidadão que foi eleito lá, eu preciso de ajuda para trabalhar, então peraí, quero nomear 2, 3, 4, 5, com o passar do tempo foi aumentando, antigamente era 2, depois para 3, tem lugar que você tem 300, né? Tem um monte de gente no executivo também. Então, o que o cidadão que foi eleito faz? Peraí, peraí que eu vou pegar um pouquinho aqui. Quanto é que é? É 1.000 o salário? Peraí, então faz o seguinte, você fica com 200, eu fico com 800, eu fico com 500, você fica com 500. É um jeito que ele tem de ficar ali multiplicando o valor que ele recebe como salário, como indenização. Enfim, é um dos vários truques usados aí de norte a sul do país para conseguir pegar dinheiro público. Então tá aí. Agora tem que responder, tem que aparecer o presidente da Câmara agora, porque é grave a acusação. Vamos voltar a falar agora do nevoeiro, Fachel, da névoa, que pode virar nevoeiro? 6 horas e 27 minutos. Eu fico imaginando o Genilson voando no ar. Cadê? Ô, Genilson, bom dia. A Silvana falou que tem nevoeiro. Você está enxergando alguma coisa aí, não? Olha só, quase não dá para ver aí essa região de Jacarepaguá, né? Tudo bem, Genilson? Bom dia. Olha...
Bom dia, Silvana, bom dia, Fachel, bom dia para toda a galera ligada aí no Bom Dia Rio. É como vocês estão vendo aqui, olha só, tá vendo uma névoa, nevoeiro na verdade, né? Prejudicando muito a visibilidade. Nós estamos sobrevoando aqui a região da Barra da Tijuca, mas dentro de todo o padrão de segurança. O comandante Augusto Souza, um comandante experiente. A gente está aqui com as imagens do Charles Júnior, né, que estava numa temporada lá em São Paulo, está de volta aqui agora para o Rio de Janeiro. Ele só fazia, Fachel, o SPTV, só queria saber do Bocardi. Aí agora, olha, está de volta aqui o nosso querido Charles Júnior, aqui atrás, né? Estava lá em São Paulo com o Bocardi vendo a Paulicéia desvairada. Voltou para o Rio de Janeiro e está super feliz. Gente, olha o seguinte, a gente começa mostrando o trânsito aqui na região da Barra. Tá tudo bem, tá tudo na boa, sem problemas até agora. O trânsito é bom na Avenida Ayrton Senna, que é essa que nós estamos vendo. É boa a movimentação na Embaixador Abelardo Bueno. Trânsito sem problemas até agora também na Avenida Lúcio Costa e na Avenida das Américas. Ô, Fachel, você perguntou se estava dando para enxergar, né, os prédios, aquela situação toda aí por causa do nevoeiro. A gente está abrindo um pouquinho. À medida que a gente vai se aproximando, a visibilidade vai melhorando. Mas realmente de longe, quando a gente olha, olha só, esses prédios que vocês estão vendo aí no meio da tela, são os prédios que ficam ali na orla da Barra da Tijuca, bem próximos à orla da Barra da Tijuca. Vocês observem de longe, a gente quase não consegue enxergar direito. Mas à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai enxergando melhor, não é? É nevoeiro, tá? Os aeroportos, acabei de receber essa informação aqui do Tiago, nosso grande coordenador, informando, já adiantando, hein? Você que tem voo, os aeroportos estão operando com auxílio de instrumentos, mas estão funcionando sem problemas, tá legal? Portanto, você que tem voo agora nesse início de manhã, já sabe, aeroportos operando sem alterações, né? Apesar do nevoeiro, né? Operando naturalmente com auxílio de instrumentos. A gente acompanha a movimentação agora na Avenida Lúcio Costa, lá embaixo está tudo bem. Agora, é aquela coisa, parece que não vai pintar sol, mas vai, que a Silvana já garantiu e a Silvana não se engana, né, Fachel? Ah, tá. Jamais, né, Fachel? Nunca se engana, até parece. Exatamente. E para quem está chegando de São Paulo para trabalhar no Rio de Janeiro, né? Olha a imagem aí tem divisão de tela aí? Divide a tela aí para a gente ver. Olha a imagem que tem lá de cima do Cristo Redentor. Silvana, se o Genilson está dizendo que tem gente chegando de São Paulo que está acostumado a ver aquele cenário, né? Você que está no Globocop deve estar vendo aí. Me lembra, sabe o quê, Fachel? Aquela música Além do Horizonte existe um lugar. Olha, um lugar que brilha o sol. Não é? Então tá aí, ó. Porque quem tá embaixo, na imagem do Globocop agora, não tá vendo nada. Não, mas lá em cima dá pra ver. Então já vai acostumando aí, tá chegando de São Paulo pro Rio de Janeiro, vai acostumando que aqui é um show de imagem bonita o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, né? Você sabe que recentemente eu vim de São Paulo, fiz um bate e volta. Fachel, quando o avião tava vindo pra pousar no Santos Dumont, o povo enlouquecido dentro da aeronave, já com o celular na mão, na janelinha. Gravando. É impressionante. Você já viu alguém gravando na janelinha em Congonhas, não? Não, Fachel, infelizmente não tem. Mas aqui tem. Aqui é Rio de Janeiro, dá licença. Pra onde você aponta é lugar lindo do avião. Dá licença que aqui é Rio de Janeiro. 6 horas e 30 minutos, um abraço pro Bocardi. Vamos pra Lagoa? Atenção, informação importante, em 6h30 em ponto, para você que está chegando agora. Avenida Borges de Medeiros, a Lagoa Rodrigo de Freitas está fechada nos dois sentidos, hein? Atenção, é uma cratera gigantesca. Arrebentou, né? Ali parece ser uma adutora. Porque a informação que a gente tem é que foi... pressão forte. O rompimento de uma adutora. Fachel, as duas pistas estão fechadas, tá? Você vê que já reduziu a pressão, Águas do Rio já reduziu a pressão na rede. Eles vão desligando, aí tem a água... Assim, o que vai acontecer aí? Vai ter que abrir um buracão aí para consertar. Vai ser, não tem a menor dúvida, vai ser um caos no trânsito logo mais. Por quê? Dica, Silvana, para quem precisa usar essa região. Pega a Epitácio, já tá tudo alagado ali, gente. Olha, ali é o Piraquê, à direita do vídeo, tá vendo aquela casinha? É o Clube Piraquê. Caramba. Então a opção é pegar o Rebouças pela Epitácio Pessoa ou pela Rua Jardim Botânico para quem tá vindo da Barra. As duas pistas estão fechadas, não tem previsão para liberar. Você vê que ali ainda tem o chafariz ali, bem menor, mas tem. E uma cratera enorme vai ter que ser aberta para que seja feito o conserto. Aí o trânsito vai interromper. Ou seja, nesse momento, nesse ponto da lagoa, virou uma lagoa ali, então, parte do lado, né? Então a gente vai acompanhar essa situação e trazer as informações. As equipes, então, eu repito, Silvana já falou, equipes da Águas do Rio e da Prefeitura já estão no local. Imagens do Paulo Adolfo, então, portanto, as pistas interditadas. Olha, Fachel, isso vai dar uma dor de cabeça mais tarde. A gente vai monitorar. Até às 7:50, tá? Porque hoje tem jogo do Brasil, amistoso, e Seul. Tem também jogo do Vasco e do Grêmio pela Série B. Tô de olho nesse jogo. Eu sei, Fachel. Que hora você vai dormir hoje? Eu não sei. Sabe Deus. Eu vou dar uma dormida de tarde para assistir. O André Lofredo tem mais informações sobre Vasco e Grêmio Série B. Olá, amigos do Bom Dia Rio. Hoje pode ser uma noite, digamos,
Triste para Flávio Fachel, isso porque pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai receber o Grêmio às 8 horas da noite em São Januário e o Vasco está muito bem na competição, está dentro do G4, tenta se aproximar do líder Cruzeiro, enquanto o Grêmio está fora do grupo das 4 equipes que poderiam subir ao final da competição para a Série A do Campeonato Brasileiro e vive uma crise, inclusive com ameaça de demissão do técnico Roger Machado. Por outro lado, o técnico Zé Ricardo está conseguindo tranquilidade e apoio do torcedor para desenvolver o seu trabalho, desenvolver suas ideias e tem o crescimento de alguns jogadores, como por exemplo o atacante Getúlio, que já está pleiteando aí uma vaga na equipe titular. É um pouco difícil para o Zé Ricardo escalar o Getúlio ao lado do Raniel. São jogadores que eu diria que não têm características complementares, eventualmente, claro, podem jogar juntos, mas quando o atleta, e no caso o Getúlio tem demonstrado isso nos últimos jogos, está pedindo espaço, é obrigação do técnico encontrar um lugar aí para que ele jogue. E se Getúlio e Raniel jogarem ao lado de Nenê e também Gabriel Peck ou Figueiredo, o Vasco vai estar bem escalado. O Vasco está desenvolvendo jogadores jovens ao lado de jogadores experientes, formando uma boa equipe e deve complicar a vida do Grêmio. E aí a gente vai saber amanhã, no estúdio do Bom Dia Rio, contando essa história, se o Fachel está triste ou se o Fachel está feliz e a torcida vascaína está chateada, o que sinceramente eu duvido bastante. Amanhã a gente se encontra então. Tchau! Para os dois times é vencer ou vencer. Fachel, pode deixar que estarei com o secador ligado, secando o Grêmio, tô brincando. Pausa para o café, vamos para o intervalo. Olha, a gente fala do estado grave da menina de 4 anos que foi baleada na cabeça durante uma troca de tiros entre policiais civis e bandidos em Curicica. A informação acabou de chegar, Silvana. A Alice Rocha, olha ela aí, ó. Ela passou por uma cirurgia, daqui a pouco a gente atualiza o estado de saúde dela. E hoje faz 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes, assassinado por traficantes do Complexo do Alemão. A gente vai falar das homenagens que serão feitas a ele. E em seguidinha tem fato ou fake. Estão dizendo por aí, Silvana, que a vacina AstraZeneca pode causar a varíola dos macacos. Oi? Hein? Cada uma que aparece, daqui a pouco o Henrique Coelho do G1 vai falar disso pra gente. Antes, vamos subir, vamos com o Globocop, Genilson Araújo, ainda com muita névoa em boa parte do Rio, hein? Enquanto dá pra enxergar, né? Porque cada vez que você entra, tem mais nevoeiro. É verdade. Olha, o Silvano e Fachel, a gente está acompanhando a movimentação aqui por São Conrado, já com a dica legal para quem está saindo desse momento lá da Barra da Tijuca com destino à Zona Sul. Tudo na boa, hein? Deus ajuda quem cedo madruga, diz o ditado, e é verdade. Pessoal que não está a fim de encontrar congestionamento a essa hora, saindo mais cedo de casa, com destino à Zona Sul, está encontrando excelentes condições aqui pela Prefeito Mendes de Moraes, na Orla de São Conrado, e também aqui na Avenida Niemeyer. Vocês têm imagens aí da Avenida Niemeyer, tá? A autoestrada também tá legal, sem problemas até o momento. Tá fluindo com facilidade, portanto, a gente está indo lá para a Lagoa para ver aquela situação do vazamento e a gente volta já já com outras informações. Silvana e Fachel. É, muito movimento, Silvana. Agora, o Genilson falou que tem o ditado, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Também quem acorda cedo também passa o dia com sono também, né? Olha aí. Ó, já tem imagens aí. Lá tem menos água ali na lagoa jorrando, Silvana. Tô falando aqui com o pessoal da Águas do Rio, Fachel, ainda não sabem se é uma adutora, já foi desligada ali a água, então os moradores da região já vão ficar ali por um tempo sem água. Pelo volume de água, a gente supõe, porque num cano comum não sai tanta água assim, mas a gente espera a confirmação da Águas do Rio, né? A Águas do Rio já fechou, portanto, tá ali trabalhando. Pista sentido Rebouças está fechada. Pista sentido Gávea está aberta. Quem está saindo da Barra, indo em direção ao túnel Rebouças, sugestão, desça pela Rua Jardim Botânico, porque não tem previsão para liberar a Borges de Medeiros. Amanhã a gente vai acompanhar até as 10 para as 8, porque hoje tem Brasil e Coreia do Sul, direto de Seul, logo depois do Bom Dia Rio. E você aproveita esse tempo para participar, #BDRJ nas redes sociais, no Twitter e também o 994 24 25 23. A gente está aguardando a sua mensagem. Ó, esse vazamento aí foi mensagem que chegou aqui avisando. Olha como é que tá a situação lá na Lagoa. E olha, a Jaísa diz o seguinte, nas manhãs do Rio, para quem deseja se informar, pegue seu café e o pão quentinho e o Bom Dia Rio. Agora sim. Volta já. Muito bem. É a Keila de Bangu. Keila, muito bem. Obrigado pela companhia. Olha a hora, 6h37. Não tem igual. Não, tá para nascer. O café tá na mesa. Bom Dia Rio volta
Já. Estamos de volta, faltando 20 minutos para 7 da manhã. Vamos juntos até às 10 para as 8, porque tem jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, lá em Seul, ao vivo, aqui na TV Globo. Vamos para o Globocop, Silvana? Ah, sim, já estamos sobrevoando ao vivo aquela tubulação que estourou na Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, Genilson Araújo, importante reforçar aqui para quem está acordando agora, Borges de Medeiros, fechada no sentido Lagoa. Ali nesse ponto da Lagoa virou uma lagoa, né, Genilson? Sentido Rebouças. É. Olha, é impressionante, né, a intensidade da água, né? Olha que as águas do Rio, ela vai fechar a canalização para parar com esse vazamento. Daí, né, vocês observem que a Avenida Borges de Medeiros, ela está interditada na pista em direção ao Rebouças, tá? O pessoal que está saindo do Leblon, da autoestrada com destino ao Rebouças, com destino ao Maitá, com destino a Botafogo, ou contorna a Lagoa pela Epitácio Pessoa, ou segue pela Rua Jardim Botânico. Agora vocês vejam que o vazamento é de grandes proporções, né? Já saiu muita água, a rua ali em frente já está totalmente alagada, como vocês podem observar. E detalhe, né, a gente está posicionando aqui o Globocop, porque tem muito nevoeiro por aqui. O detalhe é o seguinte: rompeu o piso asfáltico da Avenida Borges de Medeiros, aqui na altura do Clube Piraquê. Esse vazamento ocorre na altura do Clube Piraquê, repito, na pista em direção ao Rebouças. E rompeu também a calçada, né, que faz a divisão das pistas da Avenida Borges de Medeiros, né? O tráfego está totalmente interrompido também, Fachel e Silvana, porque ninguém sabe o que esse vazamento fez, né, ao redor de onde houve o rompimento na tubulação, porque a parte subterrânea, a parte de baixo da Borges de Medeiros, ela pode estar comprometida e um veículo mais pesado que passa por aqui pode afundar, né, como aconteceu, né? A pista cedeu completamente. A gente vê que a SEDAI, a Melhorar Águas do Rio, já está fazendo isolamento do local. O pessoal até que chegou rapidamente aqui. Agora, vai ser um reparo que vai levar tempo e pode dificultar muito a situação do trânsito aqui na Zona Sul, porque essa Avenida Borges de Medeiros, que contorna a Lagoa, é uma avenida importantíssima. O tráfego é pesado a essa hora da manhã, né? Daqui em diante, ele costuma ser um tráfego bem movimentado, porque muita gente que sai de São Conrado, pessoal que sai da Barra da Tijuca, ali da região do Jardim Oceânico, muita gente que sai de Campo Grande, Santa Cruz, com destino à Zona Sul, passa por aqui. Pessoal que vai para Botafogo, até mesmo gente que vai para o centro da cidade, passa por aqui justamente para acessar o Rebouças e sair diretamente no centro da cidade ou pegando a Voluntários da Pátria. Então a dica que a gente dá para o nosso telespectador é o seguinte: está saindo da Barra para a Zona Sul, quando chegar na Lagoa, ou vai usar a Rua Jardim Botânico ou vai contornar a Lagoa pela Epitácio Pessoa. Tomara que esse conserto seja rápido, mas não me parece, porque é uma tubulação de alta pressão. Vocês observem que o tamanho, né, o tamanho do vazamento, né, a extensão do vazamento, a água aí é bem mais alta, agora diminuiu um pouco, mas ainda chama muita atenção. Essas imagens que vocês estão vendo aí é do Paulo Adolfson, que está lá embaixo, é o nosso repórter cinematográfico, o Paulo Adolfson. Ele está fazendo imagem para vocês terem uma ideia de como aos pouquinhos vai diminuindo a pressão, né, vai sendo fechada a tubulação, mas vai ter que entrar aí retroescavadeira, vai ter que entrar aí escavadeira, vão ter que usar britadeira para quebrar o asfalto, né, que não foi atingido, justamente para poder acessar essa tubulação, que às vezes, em muitas condições, ela está bem no fundo mesmo, bem lá embaixo da terra, né, bem abaixo da camada de asfalto, né. Então, realmente é um trabalho demorado, né, a gente, pelo que a gente está acostumado a ver nessas ocasiões, né, deve levar tempo. E o pessoal já vai logo um recado aqui para o pessoal da Guarda Municipal, pessoal da Companhia de Engenharia de Tráfego, já para traçar um plano de contingência e um plano de emergência para essa situação aqui, porque o trânsito na autoestrada sentido Zona Sul e o trânsito aqui nesse local onde houve o problema costuma ser um trânsito pesado por conta aí da movimentação intensa. Silvana e Fachel. Olha quanta água, Silvana. Eita, Fachel. Eu falei agora há pouco adutora, né? Porque a adutora em engenharia é o seguinte, é uma tubulação que leva água de uma fonte para um reservatório.
não é esse o caso. Aí é tubulação grande, né? É uma tubulação de grande diâmetro, né? Como a Águas do Rio chama. Isso. Mas, Fachel, informação importante, então. Tudo alagado, obviamente. No popular é aquele cano grandão que leva muita água. Cano grandão. Muita água. Borges de Medeiros, fechada no sentido túnel Rebouças. Essas são imagens ao vivo da câmera do Centro de Operações. Ali é onde acontece o fechamento, tá? Já bloqueou. E aí, Silvana, o pessoal que usa Lagoas... E aí, liga no Bom Dia Rio, por onde eu vou? Quem tá vindo agora, o Thiago tá tentando ver se consegue mostrar o caminho inteiro, tá vendo se as câmeras abrem. Por quê? Já começa a pegar impacto ali na Praça Sibelius, quem tá vindo da autoestrada Lagoa Barra. Então, quem desce ali, chegando ao lado do Flamengo, do clube do Flamengo... Já vai encontrar já problema. É obrigado a seguir reto. Não dá pra ir ali pegar a Lagoa Rodrigo de Freitas, tá, gente? Então tá, então, vai mudar o trajeto hoje, nessa manhã de quinta-feira, porque aí, tá bem, bem menor a pressão, porque já desligou. Isso é a pressão que resta na tubulação depois que é fechado. Então vai saindo, e aí começa outra fase, Silvana, que é abre o buraco, né? Acha o problema, resolve, fecha o buraco, isso aí vai demorar. Vai demorar, não tem previsão ainda. Já estou pedindo aqui para o Centro de Operações se já tem a lista ali das ruas afetadas por causa desse desligamento. Teve que desligar a água ali na região. Tá certo, então. 6 horas e 46 minutos. Tá aí, então, um problema aí de vazamento na Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente está acompanhando a situação das 11 linhas que voltaram a rodar no Rio de Janeiro. Cadê a Luana Alves, hein, hoje? Ela tá onde? Está em Sepetiba. Para conferir uma delas, uma das 10 linhas, é a 870, né, que roda ali. Bom dia. Como é que tá? Bom dia. Eu vou dizer uma coisa para ti, Luana. Eu já comecei a receber mensagens das pessoas dizendo: que bom que voltou. Pelo menos essas 11 linhas, tinha um monte de gente que estava com saudade delas. Olha, Fachel, Silvana, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Esse é exatamente o sentimento que a gente percebe por aqui, viu? O 870, a gente fala ao vivo aqui da Praia do Cardo, no bairro de Sepetiba, 870 já tem até, plaquinha de ponto de ônibus oficial, cabinezinha, a gente chegou bem cedinho e vários moradores abordaram a gente aqui, mostrando a satisfação, a alegria com a volta do ônibus. E é justamente indo até os bairros que a gente percebe a carência do transporte público, a necessidade do morador por um transporte público de qualidade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Sepetiba. Eu me preparava para conversar com vocês, para entrar ao vivo, e passaram aqui caminhando duas irmãs com quem eu vou conversar agora, Dona Cleusa e Dona Marilene. Parei rapidinho a caminhada matinal delas para perguntar: meninas, satisfeita com a volta do 870? Muito, mas precisamos de um alimentador que passe pela São Tarcísio também. Precisa melhorar muito. Mandar um ônibus simplesmente um dia e depois o passageiro esperar 50 minutos para passar um ônibus é horrível. Estamos abandonados há muito tempo. A promessa da volta do 870 é que ele vai passar a cada meia hora. Ele passou aqui por volta de 6h16. Dona Marilene estava me contando que sente falta de outras linhas de ônibus, como a dona Cleusa me contou, né, Dona Marilene? Bom dia. Bom dia. O 390 faz muita falta para nós que moramos aqui, estamos abandonados, entendeu? E o 870... E 898 e também o 390. Bom, estamos no começo, né? 870 voltou, fica aí o registro do morador. Foi um acordo firmado entre a Prefeitura e os consórcios de empresas de ônibus. Eu queria chamar para vocês aí, na sua tela, na Zona Oeste, sob responsabilidade do consórcio Santa Cruz, os ônibus que voltaram. O 870, aqui para Sepetiba, Santa Cruz. Também o 871, Pingo d'Água, Cesarão, passando por Sepetiba, o 822, Campo Grande, Corcundinha, também para o pessoal de Campo Grande, 849 até a base aérea de Santa Cruz, 845, pelo consórcio Transcarioca, o 881, também voltou a Alvorada, Taquara, passando pela Curicica e pelo Camorim. Uma outra arte aí na sua tela, linhas da Zona Norte e do Centro, consórcio Internorte, que é o responsável. 922 Tubiacanga, Fundão, passando pela Portuguesa. 925 Rio Galeão, passando pelo Bancários, até o Bancários. 778 Pavuna, Cascadura, e sob a responsabilidade do consórcio Intersul, o 014 Paula Matos, Castelo, e o 104 São Conrado, Rodoviária. São as 11 linhas que estão de volta e a gente vai acompanhando aí a reação do morador sobre esses ônibus sumidos aí, Fachel, Silvana.
Pois é, por enquanto 11 linhas que estão voltando, as pessoas devagar, né, aos poucos. A Prefeitura prevê que na semana que vem existe a chance de mais linhas voltarem, mas também não está ainda nada acertado. A verdade é que quem está vendo as linhas voltarem está ficando satisfeito. E está com pouco ônibus ainda nesse primeiro momento, né, Fachel? Na Taquara, por exemplo. Lá na Taquara é a 881 que voltou, né? Que vai para o Terminal Alvorada, gente, é uma linha muito usada, muito importante. Vamos falar com o Rodrigo Monteiro? Vamos lá. Mais uma linha aí muito esperada aí pela população, né? Exatamente, pessoal. Bom dia para vocês, bom dia a todos os nossos amigos aqui do Bom Dia Rio. Muito esperada para a população e o que eu pude perceber desde quando a gente chegou aqui no terminal da Taquara é que ela está seguindo normalmente. Agora, olha, vocês podem observar, ela para bem aqui, exatamente atrás de mim, na frente desse ônibus que vocês estão vendo ao fundo. Não tem ônibus aqui, o 881 não está aqui, mas a gente tem imagens para poder mostrar para vocês que fizemos agora há pouco. Está saindo, fui até ali, conversei com os inspetores, com o despachante, e aí eles estavam contando para mim que tem 6 carros na linha, com intervalo de 20 e 20 minutos. Daqui a pouco, a partir das 7 horas da manhã, 2 carros, segundo a empresa. Aí, ó, tá chegando um agora, ó. O 881 tá encostando aqui agora, 20 minutinhos é o intervalo, tá seguindo normalmente o trajeto, só que tem um detalhe. Quem conhece a 881 sabe que dessa vez está saindo aqui da Taquara e indo até o terminal Alvorada. Só que antes ele não saía daqui. Talvez o pessoal, ó, tô vendo aqui que uma passageira está até aguardando ali, só que os ônibus estavam saindo vazios. Essa, por incrível que pareça, é a primeira passageira que, se ela subir ali no ônibus, ela está aguardando o 881. Só que ele, né, estava saindo lá de um terreno aqui perto de uma grande empresa de bebidas, indo até o Jardim Oceânico, e não é mais esse outro trajeto. E aí, por conta, né, dessas dificuldades com os ônibus, não só o 881, mas de uma forma geral aqui na região de Jacarepaguá, sabe o que está acontecendo? Tem até passageiros se unindo e se reunindo para poder alugar ônibus fretado. Nós conversamos com alguns desses passageiros. Vamos ouvir o que eles disseram? Depois que eu me mudei há uns 3 meses, eu me deparei com um BRT que é impossível você entrar. A qualidade dos ônibus, muito precários, né? Muitas vezes eles passam de porta aberta. É uma chance, né, da gente ter um pouquinho de qualidade de vida. É o que a gente espera todos os dias. A gente tem que se mobilizar realmente, particular, e fazer por nossa conta própria. É o dever deles, mas não fez. Falando em mais de 20 mil moradores e simplesmente eles estão abandonados. Pois é, né? Para poder driblar aí e, enfim, não ter esses transtornos, eles estão fazendo aí o pagamento, se uniram para poder alugar e contratar esse ônibus com itinerários e horários exclusivos. Com relação aqui ao 881, eu conversei o porquê, né, desse novo itinerário, que as pessoas por que não está indo até agora o terminal lá do Jardim Oceânico. Eu fui informado que isso está dentro do ajuste, né? Esse novo itinerário até o Alvorada está dentro do ajuste aí entre as empresas e a Secretaria Municipal de Transporte. Fica como alternativa o passageiro descer aqui para poder, né, como se fosse uma linha alimentadora, fazer uma integração, ou então ele vai até o terminal do Alvorada para poder fazer uma integração para seguir lá em direção ao metrô, ao Jardim Oceânico. Silvano Fachel, voltamos ao estúdio. Ah, bom, obrigado, hein? Você viu esse exemplo aí do pessoal se organizar? Esse cara não tem, poder público não bota, o pessoal se organiza e faz e põe para funcionar. Podia ter desconto no imposto, pois, né, Fachel? Deveria. Já que está pagando do próprio bolso. Seria uma bela ideia, aliás, fica a ideia aí de pegar quem teve Fica a dica. Fica a dica para quem teve essa ideia de ter uma vaga ali na secretaria para dar uma ajuda. Porque, olha, 7 meses ainda terão que se passar para que todas as linhas voltem, e a gente está acompanhando para saber se é no volume, porque eu digo sempre, não adianta só botar linha. Tem que ter ônibus que preste e transportar o passageiro com dignidade. Vamos para Campo Grande? Porque a gente mostrou agora o pessoal se virando, né, para conseguir alugar ônibus. Em Campo Grande é aquilo, né? Promoção no dinheiro, Fachel. Até 3? Quanto que é? R$3. R$3. R$3 tá aí, então. Silvana, eu fico me perguntando, se R$3 dava, né? R$3, Fachel, você vê? Agora ao vivo a placa tá 4,5 ali. Ah, não, mas bem grande. No dinheiro, 3. Que isso, Silvana? R$3 no dinheiro. Não dá nem para dizer que a empresa não sabe, porque tá ali programado. A empresa sabe. Inclusive a empresa que tá dando desconto, hein? Olha lá. Aí, sabe que eu recebi muita mensagem dizendo assim, mas poxa, deixa pra gente aí ficar mais barato, né? Assim, o problema é o seguinte, é que tem um acordo sendo feito, né, com as empresas. Será que isso aí está dentro do acordo judicial? É a Prefeitura, Ministério Público e as empresas, né?
Então, aí a Secretaria Municipal de Transportes disse o que isso daí é ilegal, né? E que fez uma operação na Zona Oeste ontem. Aí várias linhas foram autuadas. 829, 822, 840, 869, 843, 835, 838, tudo isso é autuado. Aí a 822, vale lembrar, voltou a circular ontem, tá? Essa daí da imagem. O Ministério Público disse que essa promoçãozinha de R$3 não foi discutida no acordo e que a prática reforça a alegação dos promotores de que as empresas já receberam o projetado para os 20 anos previstos aí de concessão. O Rio Ônibus não quis se manifestar. Agora você vê, né, Fachel? R$3. R$3. O cidadão olhando isso diz assim, poxa, mas se funciona a 3, por que está 4,9? Pois é. Bom, falando em ônibus no Rio, o programa BRT Seguro está completando 1 ano. Foi um programa criado para dar mais segurança às estações. Os agentes já multaram mais de 900, foram mais de 900 multas. Caloteiro, né, Fachel, que entra na estação sem pagar. Quer tentar se dar bem. O secretário municipal de Ordem Pública, Breno Carnevale, fez um balanço do programa. Vamos ver. Em 1 ano do programa BRT Seguro, foram mais de 480 prisões pelos crimes de furto, roubo, dano ao patrimônio público, prisões realizadas pelos guardas municipais e policiais militares, o que resultou numa redução de 25% na quantidade de evasões, ou seja, as pessoas que não pagam passagem, e na redução de 30% da depredação do patrimônio público. Olha, tem problema com ônibus também na Baixada. Fachel, Nova Iguaçu, o pessoal está reclamando das filas no terminal rodoviário. Você chega e, olha, cria até raiz de tanto tempo que você fica. Bruno Grubert, não custa repetir, quando tem fila é sinônimo de serviço mal prestado. Pois é, Fachel, é o que você sempre diz, né? E ontem, quando a gente mostrou aqui no Bom Dia a situação dos passageiros de ônibus de Belford Roxo, chegaram muitas mensagens pelo WhatsApp do Bom Dia, dizendo assim, vem para Nova Iguaçu, porque aqui também tem problema, tem ônibus quebrado, tem fila e espera. A gente chegou no terminal aqui no centro e encontrou também fila. Aí os passageiros disseram o seguinte, mas hoje não tem tanto problema não, o problema estava ontem, vem aqui segunda-feira, vocês têm que chegar mais cedo, antes das 6 horas da manhã, que é quando fica mais difícil pegar um ônibus. Ainda assim, esses ônibus aqui, que são ônibus especiais, que tem a passagem a R$ 9,50. Esse aqui da frente vai para Candelária, ali atrás, onde a fila já está se formando de novo, o pessoal vai para Vila Isabel, e lá atrás tem um ônibus que vai para Barra da Tijuca. Eu conversei com passageiros mais cedo nessas 3 filas. Os passageiros fizeram as mesmas reclamações e disseram que não sabem por que hoje está assim sem fila, tá? A gente até tem uma desconfiança. Às vezes só o que eles disseram com relação à demora que enfrentam todos os dias para ir daqui de Nova Iguaçu para o Rio para trabalhar. Vamos ver. Esse ônibus aqui em Vila Isabel sai um ônibus 6 horas, o outro sai 6h40. Ontem guiçou de 6 horas. Esse ônibus aqui foi super lotado, não há respeito com os passageiros, passagem cara. Todos os dias a mesma coisa. Fica um tempão aqui parado. Às vezes o motorista fica aqui parado um tempão. É uma falta de respeito com o ser humano. E o motorista da minha vez vai devagar demais. E de lá da Barra para cá, para Nova Iguaçu, é a mesma situação. Eu acho uma falta de respeito com o pessoal que trabalha todos os dias. O maior descaso, a maior humilhação. A gente fica aqui todos os dias, 40 minutos, 50 minutos. As filas estão crescendo, crescendo, crescendo. Eles não estão nem aí pra gente. E a gente tem que reclamar mesmo, botar a boca num trombone, como diz o povo, não é? Pois é, aí o fiscal da empresa Evanil, que é o responsável por esses ônibus especiais que vão para o Rio, ele me disse que não tem tumulto, que não tem empurra-empurra, e hoje realmente a gente não viu tumulto nem empurra-empurra, mas os passageiros disseram que essa espera é de todo dia e que o problema maior é mais cedo. Aí aqui do outro lado ficam os ônibus que circulam dentro da cidade de Nova Iguaçu, que tem uma passagem de R$ 4,45. Tem uma amiga aqui na fila. Amigas, geralmente o ônibus demora? Bom dia. Muito. Demora muito. Como é que é depender desse serviço aqui em Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, minha filha, é brabo, tá brabo pra todo mundo. Certo. Como é teu nome, amiga? Meu, Rose. Rose, obrigado, viu, Rose? E a passagem teve um reajuste, né? Agora tá um pouco mais caro, tá R$ 4,45. A passagem aqui em Nova Iguaçu, Silvano Fachel. Tá bom, Bruno. Olha, fila significa que não tem ônibus suficiente, né? Obrigado, Bruno. Fila significa que as pessoas estão precisando de mais ônibus. Ter a linha e não ter ônibus suficiente não é
cumprir com o serviço público decente. E olha, essa reclamação chegou pelo nosso número de WhatsApp. Você em casa participe, #BDRJ nas redes sociais, ou o Zap tá aí. Ju hoje inverteu. Tá rápido, né? Mas tá 994 24 25 23. Mas Inverteu. ela fica, ó, entrou ela fica agora, doidinha, tá vendo? com a gente, ela Fachel. E não é Ela nada, que aperta o botão. não é nada combinado aqui. Não. Vamos pro Globocop, cadê o Genilson? Porque a Michelle tá querendo mostrar o Rio de Janeiro de cima. Vamos lá. Olha, Fachel, a gente está sobrevoando a zona oeste do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na região entre Padre Miguel e Bangu, tá? Entre Padre Miguel e Bangu, acompanhando a movimentação aqui pela Avenida Brasil, que nesse trecho está com boas condições. Vocês observem, né? O movimento é grande, tanto no sentido zona oeste, no sentido Santa Cruz, que é essa pista aí à direita do vídeo, quanto no sentido centro, que é a pista à esquerda, tá? Por enquanto, sem transtornos aqui. A gente observou breves retenções ali na altura de Realengo, um pouquinho antes da Vila Militar. O trânsito vem apresentando dificuldades de uma maneira crônica ali no trecho próximo a Deodoro, por causa das obras do BRT Transbrasil, e naquele trecho de Guadalupe, também pelo mesmo motivo, pela mesma razão, as obras do BRT Transbrasil, aquele trechinho de Guadalupe, sempre fica com problemas até a altura ali da Fazenda Botafogo, até ali um pouquinho antes do Ceasa em Irajá, né? Antes do Ceasa ali em Irajá, o trânsito apresenta dificuldades, repito, entre Guadalupe e a Fazenda Botafogo. A gente já acompanha também a movimentação pela Transolímpica, o trânsito com breve retenção no sentido Jacarepaguá, logo no início, logo que o pessoal sai da Avenida Brasil, no restante do percurso é livre a movimentação, e no sentido Bangu, o trânsito está liberado, sem qualquer tipo de dificuldade na Transolímpica. Com o início de manhã no Rio de Janeiro, com nevoeiro atingindo toda a região metropolitana do Rio, com nevoeiro nesse início de manhã. Silvana e Fachel. Silvana, tem essa névoa no ar e tem água na pista ali na lagoa. Nem fala, Fachel. Dia caótico para quem precisa passar pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Lembrando, Silvana, quantidade de água. Uma tubulação da Águas do Rio estourou e aí rompeu, né? Abriu uma cratera, foi água para todo lado. Aí você pergunta, não sei se tem imagem mais cedo, que era muita água jorrando. Agora já tem pouca. A Águas do Rio já fez ali o fechamento. Olha como é que estava. Não, olha isso daí, gente, 5 e pouca da manhã, o pessoal levando um susto. Ou seja, agora a pressão já baixou um pouco, ou seja, está saindo o resto da água da tubulação para poder começar a abrir buraco e consertar, né? É isso. 7 Rio avisando, portanto, que a pista sentido Rebouças está fechada. Você que vem da Barra, prefira a Orla, ou que, aliás, abriu mais cedo a reversível da Orla por causa desse transtorno ali na Borges de Medeiros, ou a Jardim Botânico. Outra informação importante, água já desligada, os moradores da região vão ficar sem água. Pois não tem jeito. Porque vai ser um trabalho demorado. A prefeitura pede para as pessoas evitarem essa região. Já tem reflexos. Mário Ribeiro, a gente está ao vivo com a câmera da prefeitura, ali onde tem o fechamento. Então, quem está vindo da Praça Sibelius, obrigatoriamente tem que ir desviar porque está fechada. Essa daí é a saída do Rebouças, ali não há problemas, principalmente porque a Epitácio Pessoa é o melhor caminho agora para acessar o Rebouças, e tá aí a gente monitorando agora sim a Praça Sibelius, sem retenções ali, até que o trânsito está fluindo, mas você já vê que já começa a dar uma engarrafada por causa do fechamento da Borges de Medeiros. 7h03, hoje Bom Dia Rio menor, acaba às 7:50, tem o amistoso do Brasil com a Coreia do Sul, vai ser transmitido ao vivo. Silvana, o drone tá voando, né? Outra opção justamente para quem tá saindo da Barra para evitar a Borges de Medeiros em direção ao centro é pegar a linha amarela ali com trânsito bom nos dois sentidos, nesse trecho já chegando à Avenida Brasil. Tá bom, vamos para a previsão do tempo? Vamos lá, hoje a gente tem a chegada de uma frente fria, tá? Ela pode trazer um pouco de chuva. Isso ainda é uma névoa, só que a chuva vai ficar mais na borda do estado. O interior do estado não vai ver a chuva, assim como o norte e noroeste. Tá aí a previsão de chuva apenas para essas duas regiões. Os próximos dias, a gente tem, portanto, aí uma queda na temperatura a partir de amanhã, que fica assim até domingo. Domingo já volta a ter aí sol, sem chance de chuva, a gente vai atualizando tudo. Olha, 7h04. Hoje faz 20 anos que a gente perdeu o Tim Lopes, né? Ele foi assassinado por traficantes quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas no Complexo do Alemão. Agora, pela manhã, vai acontecer uma homenagem ao Tim
no Santuário do Cristo Redentor. Vamos para lá? Vamos para lá, Diego Aidar ao vivo já está acompanhando, né, os preparativos para essa homenagem. Isso, Silvana, Fachel, um dia de memória, né? Principalmente de celebrar nosso colega Tim Lopes. A missa aqui está prevista para começar às 10 horas da manhã, bem aqui nesse cantinho tão especial, né? Aos pés do Cristo Redentor. Ainda pela manhã vai ter também uma homenagem na Câmara Municipal, uma instalação com 4 placas com fotos e também um texto ali na Cinelândia. E à tarde também uma homenagem na Associação Brasileira de Imprensa. Tim Lopes, no dia 2 de junho de 2002, desapareceu enquanto gravava uma reportagem sobre a exploração de adolescentes na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Os depoimentos de testemunhas e também dos investigados indicam que Tim foi sequestrado, torturado, julgado e executado por traficantes comandados por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Dos 7 investigados, 7 foram julgados e condenados, incluindo o Elias Maluco, que em 2020 morreu na cadeia. Nesse dia a gente convidou a irmã de Tim Lopes, a Tânia Lopes, para estar aqui com a gente, para lembrar um pouco do Tim pai, do Tim irmão, do Tim profissional. Quando chega dia 2 de junho, qual que é a principal lembrança que vem à cabeça? Bom dia e obrigado por vir aqui. Bom dia, querido. Bom dia a todas e todos. 2 de junho para nós é a marca, né? A marca da mutilação da nossa família. É a marca de uma mutilação profissional também para o jornalismo brasileiro. E não podemos deixar de celebrar, não podemos deixar de homenagear, não podemos deixar, não podemos esquecer. E aqui nos pés do Cristo Redentor estaremos em oração pelo Tim. A gente fala muito eu como jornalista, como os colegas, o público, né, conhece muito a história profissional dele, o jornalista, investigativo, o Tim família, o Tim parente, como que ele era? O Tim parente era um homem alegre, afetuoso, preocupado com a família, uma família grande de 9 irmãos. Então, a falta que faz também muito nessa questão do afeto e do cuidado que ele tinha com a família. Então, era um homem excepcional. E deixa um legado, né, gigante, do qual a família tem muito orgulho. Ah, com certeza. O Tim, com o seu trabalho de fazer acontecer, de estar nos espaços, né, onde estão os desassistidos, onde estão as pessoas à margem da sociedade, sofridas, ele estava lá. Então, ele pegou a caneta dele e, dessa maneira, é que ele fazia o trabalho dele. Então, o legado dele é mostrar, dar visibilidade a toda a situação, né, da justiça social, trazer a justiça social para o país. Muito obrigado, parabéns, né, por todo o legado do Tim, representado aqui por você. Com certeza ele está acompanhando tudo e muito grato da sua entrevista aqui também. Muito obrigado, Tânia. Fachel e Silvana. Obrigado, a gente que agradece todo esse testemunho. Obrigado, Diego Aidar. Vamos para o intervalo. Ainda hoje você vai ver que está em estado muito grave, gravíssimo. A menina de 4 anos baleada na cabeça durante uma troca de tiros entre policiais civis e bandidos. Isso aconteceu em Curicica. E um policial civil foi assassinado numa tentativa de assalto em Aúma. O inspetor Jorge Luiz do Nascimento foi abordado por 4 bandidos na Avenida Pastor Martin Luther King. Acabou baleado, olha o carro dele, e infelizmente não resistiu. Durou 12 horas a audiência de ontem sobre o caso Henri Borel. A justiça ouviu o perito do ML e também um perito contratado pela defesa de Jairinho. E hoje a Prefeitura do Rio faz uma entrevista coletiva para falar sobre a situação da Covid na cidade. Olha, tem antecipação? Tem sim. Olha, ontem eu conversei com o prefeito Eduardo Paes e ele disse o seguinte: não vai ter nenhum anúncio de medida restritiva, volta de máscara ou não, mas vai ter muito aviso para a população, porque o número de casos está aumentando. São Paulo, por exemplo, voltou a recomendar o uso da máscara. Antes do intervalo, vamos voar, Genilson Araújo. Olha, Fachel, nós estamos sobrevoando nesse exato instante a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós recebemos informações de telespectadores de que mais cedo houve barulho de tiros por aqui. A gente veio dar uma conferida. A Polícia Militar está realizando uma operação nesse momento. São homens do batalhão de Bangu. O que acontece é o seguinte: na última terça-feira, o pastor Luan Maicon Pereira
Alves, ele foi atingido por tiros, né, quando andava aqui nessa comunidade da Vila Kennedy. Essa localidade aí é a localidade conhecida como como Metral, tá? Como a Metral. Ela fica à margem da Avenida Brasil, pois o pastor Luan Maicon, ele acabou sendo atingido por tiros quando uma equipe do batalhão de Bangu foi atacada por criminosos. Silvane Fachel. Obrigado, Genilson Araújo. E você participa, hashtag BDRJ nas redes, 994 24 25 23. Silvana, hoje vamos até 10 para as 8, hein? 10 para as 8. E monitorando e acompanhando a situação da névoa em alguns lugares. Já temos nevoeiro, como por exemplo no Galeão. Lembrando que os 2 aeroportos do Rio estão operando com auxílio de instrumentos. Daqui a pouco a gente volta. Olha a hora, 7h10. Bom dia, eu volto já. Estamos de volta, 7h13. A gente volta a falar da menina Alice, 4 anos. Silvana, ela foi baleada na cabeça quando estava saindo da escola em Curicica. Estava tendo um confronto, né? Teve um confronto entre policiais civis e bandidos. Ela estava voltando, né, com a mãe e está internada em estado gravíssimo. Vamos ver na reportagem. A criança baleada! Criança! Ai, a criança baleada! A criança baleada! Tia, a criança toda ensanguentada na moto, tia! Que criança é essa? Eu vi na moto, mas não, tia! Não! Tia, meu Deus! A Alice saía da escola com a mãe quando foi atingida. A menina de apenas 4 anos foi baleada na cabeça durante um confronto entre policiais civis e criminosos. A avó da menina contou o que aconteceu. Foi buscar ela na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir para casa. Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda. E a minha neta já estava desacordada. A Alice foi socorrida e levada para a UPA da Taquara. No início da noite, foi transferida aqui para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e passou por uma cirurgia. A Polícia Civil informou que o tiroteio começou quando agentes foram verificar uma denúncia de extorsão. Ao chegar no local, criminosos reagiram e houve confronto. Uma pessoa foi presa e foram apreendidos um carro roubado e uma pistola. Alice entra para uma triste estatística. Só esse ano, 4 crianças foram vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio, de acordo com a plataforma Fogo Cruzado. Uma delas morreu. Para o pai da menina, o mais importante é que ela fique bem e volte para casa. Como se fosse um pesadelo que está sendo difícil de acordar, mas graças a Deus ela no momento agora ela está bem, está estável. Logo, logo ela vai estar em casa de volta com a gente. Por toda a comunidade, por onde que ela vai, ela é bem querida. Uma criança muito querida por todos. Olha, é duro, é difícil, Silvana, é difícil. O estado dela é gravíssimo nesse momento, 7h15. A gente está acompanhando o pai da Alice, Lucas Rocha. Ele deu essa entrevista ainda ontem e estava ainda naquele sentimento de esperança que todo mundo tem. É claro que a gente torce pela recuperação dela, para que ela fique bem. Mas, Silvana, vendo essa foto, o que dá para dizer para as crianças? Olha, me dá uma coisa no coração, Silvana, porque a gente que é pai, os senhores e senhoras que são pai, mãe, Silvana, você é mãe, a gente fica imaginando que consegue, né, dar proteção ao filho, dar um caminho bom e tem essa violência estúpida que a gente vive no Rio de Janeiro. Que é do nada, né? Que de vez em quando passa para levar um, Silvana. Você vê, tava voltando da escola, parou para comprar pipoca. Quando a mãe olhou, imagina a cena, a mãe olha e vê a filha ensanguentada no meio da rua. Não dá nem para imaginar, a gente torce para que a Alice se recupere, apesar do estado dela ser muito grave, né? Mas ela está internada no Miguel Couto e a gente vai acompanhar esse caso. Quando é que o carioca vai ter chance de viver uma vida feliz e normal? Quando? Porque não é normal você esperar que isso possa acontecer a qualquer momento com uma criança. Em qualquer lugar, Fachel. Olha, é difícil, 7h16. Tem outro caso também de bala perdida. Um enfermeiro do SAMU foi baleado no tornozelo e ele estava indo atender um chamado no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão ontem. A diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio explicou como é que ele foi atingido. Vamos ver. Eles receberam um chamado pelo SAMU Rio e foram tentar salvar uma vida. Ao chegar lá, encontrou com a familiar do paciente, estava chegando até a casa do mesmo, quando foram abordados por meliantes que já chegaram atirando nos trabalhadores da motolância no SAMU Rio. Esse enfermeiro foi baleado, foi socorrido pelos mototáxis que informou, poxa, eles são trabalhadores da saúde, são enfermeiros, estão tentando salvar a vida.
Olha, é difícil, né? Você está lá trabalhando no SAMU e ser abordado por bandidos, ainda dar esse foi um ataque que contra ele, se acham os donos ali da área, né? Podem fazer o que quer. A gente comentou que foi bala perdida, mas na verdade foi um ataque. Eu fico imaginando, Silvana, a gente fala aqui, quando a gente fala que o Estado não está presente, quando o Estado tenta entrar nessas áreas, se depara com uma região tomada por bandidos, Essa é a nossa realidade, a gente tem que entender isso, precisa trabalhar para resolver isso. Não é só mandando bala, mandando polícia, tem que ter uma transformação nessas áreas. Tem que ter uma transformação. Como fazer? Cabe ao poder público eleito pelo povo trazer resultados. Enquanto isso não acontece, gente, fica um trabalho de enxuga-gelo. Por exemplo, a Polícia Militar está agora na Vila Kennedy fazendo uma operação. Vamos lá, então. Globocop acompanhando. Genilson, por enquanto o que a gente vê o Estado fazer é isso, manda a polícia. Exatamente. Ô, Fachel, desde cedo nós temos recebido relatos de moradores de que houve muito tiro logo no início da manhã dessa quinta-feira aqui na Vila Kennedy, na região ali conhecida como Metral e também aqui na região, essa região que nós estamos mostrando, ela é conhecida como Barrão, né, de acordo com informações dos moradores aqui da Vila Kennedy. E o que acontece é o seguinte, na última terça-feira, criminosos atacaram um veículo da Polícia Militar, um veículo do Batalhão de Bangu, que passava nas imediações da comunidade da Metral, né? O veículo foi atacado e nessa ocasião o pastor Luan Maicon Pereira Alves, ele foi atingido por tiros, ele foi levado para o hospital Alberto Schweitzer. Infelizmente, o quadro dele é estável, mas em imagens de redes sociais nós vimos que ele sangrava muito, ele foi atingido por tiros, enfim. E a polícia está realizando agora essa operação nesse início de manhã. Há duas grandes escolas aqui e, de acordo com informações dos moradores, essas escolas elas não estão funcionando nesse início de manhã justamente por causa desse tiroteio. É a Escola Municipal Orestes Barbosa e a Escola Municipal Café Filho, essas que nós estamos mostrando aí. A movimentação de alunos é bem reduzida, porque os pais não se sentem seguros de mandar naturalmente suas crianças, seus filhos, seus adolescentes para a escola num clima tão tenso, né, e instável como está essa situação aqui na Vila Kennedy. Silvane Fachel. Não está certo aí, então, a operação na Vila Kennedy nesse momento. Por enquanto é isso, vamos usar o esforço da polícia, e é importante aí, não fique... Tem gente que gosta de mudar, de distorcer as coisas. Polícia é importante, mas só a polícia não resolve o problema da segurança pública nesses pontos do Rio de Janeiro, né, Silvana? Só isso não. É importante? Sim, fundamental. Parabéns ao trabalho dos policiais que fazem o trabalho corretamente. Mas não é só na bala que se resolve isso, Silvana. Tem que ter ação intensa social, tem que querer transformar. Por enquanto, passam os anos, passam os governos e a gente não vê gente querendo fazer a transformação. E ainda falando de violência, porque é violência de todo tipo no Rio de Janeiro, olha isso, um policial civil foi morto em Inhaúma, na zona norte do Rio, tentativa de assalto. Luana Alves, está ao vivo, tem mais informações. Pois é, Fachel, Silvana, e vai ser enterrado hoje, logo mais no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador. O velório está previsto para começar às 9 da manhã. E o sepultamento às 11 da manhã, o enterro do corpo do policial civil Jorge Luiz do Nascimento. O Jorge tinha 64 anos, era inspetor da Polícia Civil, lotado na DEAN da Zona Oeste, na Delegacia de Atendimento à Mulher. Foi morto ontem. A gente tem imagens aí da câmera de segurança do posto de gasolina que mostram o exato momento que tudo aconteceu. Você vê um carro indo à frente, um carro prata indo à frente, dá ré, e logo depois uma correria. Segundo informações da polícia, o Jorge sofreu uma tentativa de assalto quando passava ali na Avenida Pastor Martin Luther King, fica bem pertinho da Delegacia de Inhaúma, 44 DP. Foi abordado por 4 bandidos e baleado. Ele foi socorrido por PMs da UPP Alemão, fica ali bem pertinho, e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho no Meier, mas não resistiu. O Disque Denúncia divulgou cartaz pedindo ajuda aí por informações que levem à prisão dos assassinos do policial civil Jorge Luiz do Nascimento. A polícia está investigando esse caso e investigando também o caso do auxiliar de serviços gerais Mauro Sérgio. A gente tem foto do Mauro Sérgio para mostrar para vocês. Mauro Sérgio de Oliveira. Contamos essa história aqui no Bom Dia Rio. Mauro Sérgio estava desempregado há 5 anos, buscando um emprego por todo esse tempo. Conseguiu um trabalho há cerca de 2 semanas, estava voltando para casa depois de um dia de trabalho.
dentro da van quando começou um tiroteio e ele foi baleado na barriga, também não resistiu e morreu. O enterro do Mauro Sérgio aconteceu ontem no cemitério de Irajá, nossa equipe acompanhou, a gente também tem imagens aí para mostrar para vocês. E a Delegacia de Homicídio está investigando os dois casos, tanto do policial civil Jorge Luiz do Nascimento e também do Mauro Sérgio de Oliveira. A gente, claro, vai acompanhando isso tudo. Volto a informar aqui no Bom Dia, Fachel Silvana. Ah, bom, obrigado. Obrigado pelas informações. Olha, é difícil, Tragédia, né? É difícil. isso. E a gente vê um policial, né? O crime atingindo qualquer um na rua, Silvana, qualquer um. E mais, né? Quando chega um policial, ainda tem isso do bandido achar que precisa atacar, que precisa fazer alguma coisa. O bandido, ele é criminoso, o bandido ele já está errado, o bandido é um covarde, né? A gente precisa ser eficiente em pegar essas pessoas, identificar essas pessoas, levar para a justiça e fazer pagar na força da lei. É isso que precisa, Silvana, é isso que precisa ser feito. Olha que covardia, Fachel. Uma covardia gigantesca. E um homem morreu num incêndio que atingiu pelo menos 2 casas no Estácio. A vítima, de 54 anos, usava cadeira de rodas. A Polícia Civil está investigando porque quem estava na hora disse que foi um morador que causou o incêndio. Vamos falar com o Guilherme Peixoto ao vivo? Vamos lá. Que tem os detalhes, né, Guilherme? É isso, gente, uma tragédia que provocou cenas assustadoras e que agora vai ser investigada pela Polícia Civil. Esse incêndio de grandes proporções começou por volta das 11 horas da noite na rua Professor Quintino do Vale, que fica no Estácio, na região central do Rio de Janeiro. E a gente tem as imagens para te mostrar, imagens gravadas por vizinhos, moradores, por gente que passava por ali e, claro, também pelas nossas equipes que foram até lá durante a madrugada. Dá para ver, inclusive, a altura que essas chamas chegaram. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para fazer o combate, que começou por volta das 11 e o rescaldo durou até 3 horas da manhã. Como nós dissemos, infelizmente, nem todos os moradores conseguiram sair a tempo. Um cadeirante, identificado como Marcos Jesuíno, de 54 anos, morreu nesse incêndio. Durante a madrugada, a nossa equipe viu a chegada de investigadores da Delegacia de Homicídios, aqui da capital, que estão investigando se esse incêndio foi criminoso, intencional. Lá, esses agentes conversaram com vizinhos e ouviram que um morador colocou fogo num colchão perto da porta e que esse fogo se alastrou com rapidez e provocou a morte desse vizinho. Era uma construção antiga em que os quartos eram alugados para várias famílias. Durante a nossa visita, durante a nossa estada lá, durante a madrugada, a nossa equipe conversou também com o marido dessa vítima. Ele contou que tentou entrar na casa em chamas, mas infelizmente não pôde fazer muito. Vamos ouvi-lo. Socorro, socorro, tô morrendo, muita fumaça, tira daqui, pelo amor de Deus, socorro. Tentei pegar ele, tentei puxar ele, o que aconteceu não, tentei puxar ele. Não deu mais, muita fumaça, jogando um balde d'água, apaguei a cama dele. Eu perdi um cara, minha família deu, parceiro. Era eu por mim, eu por ele. Não fazia, eu vou fazer, irmão. É o que eu tô falando. Eu era marido dele, eu morava 11 anos com ele, eu cuidava dele, cuidava de mim. Um sofrimento muito grande. Nesse momento, a rua Quintino do Vale, que fica na região do Estácio, continua parcialmente interditada. Você vai ver imagens que durante a madrugada o Corpo de Bombeiros fez um trabalho de rescaldo para tentar exatamente definir o que causou esse incêndio. Equipes da Defesa Civil também estiveram por lá para avaliar a estrutura desse imóvel. Agentes também da Prefeitura para oferecer apoio aos moradores que infelizmente perderam tudo e tiveram que sair de casa. Até agora a Polícia Civil não divulgou informações sobre essa investigação que foi assumida pela Delegacia de Homicídios. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Guilherme Peixoto, pelas informações. A gente atualizou então, né, Fachel, você vê, ainda está interditado para o trabalho ali da perícia, né, que vai fazer a avaliação ali do prédio onde houve o incêndio. Ainda também tem interdição, tá, Fachel? Tem interdição aqui na área da Lagoa, né, na Borges de Medeiros. Isso, a gente lembra que uma tubulação enorme da Águas do Rio, ela se rompeu e aí tá tudo alagado, a Borges de Medeiros está fechada no sentido Rebouças. E é tanta água nessa tubulação que ainda está saindo, já está fechado e ainda está saindo até esgotar, até esvaziar essa tubulação que é grande, de alta capacidade. Imagens do Edilson Santos, lembrando, tá? A pista, então, sentido Rebouças fechada, pista sentido Gávea aberta, mas os motoristas estão sendo desviados lá atrás. Quando a gente olha para a câmera da prefeitura... Menos espaço, né? Olha ali, ó. Então, cria um transtorno. É isso, o motorista não está podendo seguir pela Mário Ribeiro, que daria ali para o túnel Rebouças. A opção, então, é descer ou pela Jardim Botânico ou pela Orla. Tem outras imagens também de outras câmeras. A gente vai monitorando saída do Rebouças sem reflexos agora cedo. Trânsito ali tranquilo. E a Praça Sibelius, não sei se a gente consegue mostrar, já com muito engarrafamento para quem deixa a Barra em direção à Lagoa.
7h27, vamos até às 7:50 da manhã. Tem amistoso Brasil-Coreia do Sul, direto de Seul aqui na TV Globo. Vamos falar agora da audiência do caso Henri Borel, a gente falou ontem aqui, durou 12 horas. A Justiça ouviu o perito do IML e um perito contratado pela defesa. Silvana, olha, foi confusa essa sessão, hein? Teve bate-boca, gente. Vamos ver a reportagem. Foram mais de 12 horas de uma sessão tensa. Durante os depoimentos, o advogado de defesa de Jairinho e o assistente de acusação se estranharam algumas vezes. O advogado de Jairinho chegou a bater boca até com a juíza, porque não concordou com o encaminhamento de algumas perguntas feitas pela magistrada a uma das testemunhas. A senhora não pode ter esse tipo de comentário. Sua Excelência vai julgar. Eu estou presidindo o ato. Eu posso fazer a pergunta que eu quiser. Jairinho acompanhou a audiência de dentro do presídio de Bangu. O primeiro a prestar depoimento foi o perito legista do Instituto Médico Legal, Leonardo Tawil, que assinou o laudo da perícia feita no corpo do menino Henri. A causa da morte estava evidente no exame necroscópico, laceração hepática por ação contundente. Já a segunda testemunha foi o perito particular Sami Eliundi, contratado pela defesa de Jairinho. O perito particular sustenta uma versão diferente. Diz que a morte de Henri teria acontecido no hospital Barra d'Or, onde a criança foi atendida, e que teria sido fruto de uma manobra de ressuscitação mal feita. Mas o procedimento de reanimação como um todo é capaz de produzir essas lesões por várias vias diferentes. O laudo do IML apontou 23 pontos de lesões no corpo do menino. O perito da defesa disse que pelo menos 8 deles foram causadas pela manobra. A primeira coisa que se verifica é a integridade da via respiratória. Tá? E se inicia já a manobra pela via respiratória. É onde, não raro, se produzem lesões de escoriações no rosto a partir da aplicação da máscara. Todos nós sabemos que um processo de ressuscitação pode se quebrar um externo ou ter qualquer coisa relacionada a pulmão. A gente sabe que teve galo na cabeça, pancada nas costas, equimose nos braços. No hospital, os médicos que atenderam Henri disseram que ele já chegou morto na unidade. A juíza questionou o perito do IML sobre algumas lesões na cabeça da criança. A não ser que ele tenha caído e batido 3 vezes com a cabeça, que não é impossível, em três localidades diferentes, isso não foi causado por um único... Pelas alturas que foram verificadas ali, da poltrona, da cama, da prateleira, o senhor acha possível que ele tenha batido 3 vezes? Acho extremamente improvável. Para mim, assim, pela minha visão de leiga, só uma bola de vôlei, para ficar quicando assim. Henri tinha 4 anos. Morreu no dia 8 de março do ano passado. Ele estava no apartamento em que morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho. A reprodução simulada descartou a possibilidade de acidente doméstico. Jairinho e Monique respondem pelo homicídio triplamente qualificado e tortura de Henri, além de fraude processual e coação de testemunhas. O ex-vereador disse que jamais encostou a mão no enteado. Já Monique Medeiros disse à justiça que tinha um relacionamento abusivo com Jairinho e que o filho não apresentava hematomas quando foi levado ao hospital. Monique foi dispensada da audiência a pedido da defesa. Ela aguarda em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. Já o ex-vereador Jairinho vai ser ouvido pela justiça mais uma vez. O depoimento está marcado para o próximo dia 13. A defesa do ex-vereador Jairinho diz que vai recorrer ao Conselho Nacional de Justiça, ao STJ e à OAB para pedir a suspeição da juíza no caso. A doutora Elizabeth Machado Louro. A juíza não comentou. Vamos subir com o Globocop? Vamos lá. Genilson Araújo está voando sobre o Rio de Janeiro. Onde você está, Genilson? Olha, Fachel e Silvana, nós estamos sobrevoando aqui a Avenida Pastor Martin Luther King, entre Inhaúma e o Engenho da Rainha, tá? Essa Pastor Martin Luther King é essa que margeia a linha 2 do metrô. Então, o que acontece? O movimento é muito grande a essa hora, em direção à linha amarela, em direção a Del Castilho, com breves retenções por aqui, tá? A Avenida Pastor Martin Luther King com movimento maior em direção à linha amarela. A pista da direita, à direita da linha do metrô,
a pista que dá acesso a Vicente de Carvalho está com boas condições. E logo à frente da gente, a gente tem aí o Morro do Engenho da Rainha. Nós temos informações de que a Polícia Militar está realizando uma operação nessa comunidade. Nós não temos ainda informações sobre prisões ou apreensões. Sempre é um momento de muita atenção para os moradores, né, para os habitantes dessas comunidades. Fica aí, portanto, o alerta. O trânsito está livre na Rua José dos Reis, que é a via que passa aí ao lado do Morro do Engenho da Rainha, que dá acesso a Pastor Martin Luther King sem problemas por enquanto. Silvana e Fachel. Obrigado, Genilson. Obrigado, Genilson. 7h33. Está na hora do Fato ou Fake, Silvana Ramiro. Quem está aqui com a gente é Henrique Coelho. Tudo bem, Henrique? Bom dia. Tudo bem, Silvana, Fachel. Bom dia para todo mundo. Eu estou vendo aqui, tem uma história aqui de uma mensagem que está circulando nas redes. Diz que a vacina da AstraZeneca contra a Covid pode causar a varíola dos macacos. Oi? Hein? Já misturaram tudo no mesmo caldeirão, né? Pois é, Silvana e Fachel, essa mensagem está escrita em inglês e diz que o adenovírus que existe na vacina AstraZeneca é um adenovírus de chimpanzé que pode causar a varíola dos macacos. O pessoal do Fato ou Fake foi investigar se isso era verdade ou não e podem ficar tranquilos, gente, é fake isso. Essa informação é falsa. Vou dizer que eu já estava tranquilo, né? Porque não faz muito sentido. Pois é, os cientistas explicaram que o adenovírus que está na composição da vacina da AstraZeneca é inofensivo e não é infeccioso, gente. O adenovírus da vacina está mais associado ao vírus do resfriado comum, que a gente é acometido quando está com a imunidade mais baixa, né? Não tem nenhuma relação com a varíola dos macacos. Os cientistas ressaltaram que a vacina da AstraZeneca contra a Covid é segura, gente. Tá bom, então. Tá aí, vamos esclarecer. Tá Fato ou Fake. Agora, Silvana, tem uma outra aí da carteira de motorista. Fachel, já fui perguntada por várias pessoas sobre isso, dizendo o seguinte, que a carteira de habilitação só pode ser renovada em até 30 dias depois do vencimento. Depois desse prazo, ela é cancelada, imagina. E aí, como é que fica? É fato ou fake? Olha, então, muita gente me perguntou isso, tá? Sim, tem um pessoal que também me perguntou isso, até esvalou a espinha de uma galera aí. Mas eu vou falar pra vocês que estão assistindo o Bom Dia Rio, fiquem tranquilos, porque isso é fake, gente. Ufa. É fake, pode colocar aí o carimbo de fake e ficar aliviado. A Secretaria Nacional de Trânsito afirmou que não há essa previsão de cancelamento após esses 30 dias. O que existe de fato, gente, é o seguinte: dirigir o carro com a habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima. A multa prevista é de R$ 293. A pessoa pode ter a carteira recolhida e o carro pode ficar retido até que uma pessoa com a habilitação em dia chegue para dirigir. Mas ter a carteira cancelada, isso não existe, não. Bom, então tá. E lá no G1 tem um especial de Fato Fake, Silvana. Tem, né? Tem até um especial sobre a urna eletrônica, né? Sim, pois é. Tá precisando, hein? Tá precisando. Pois é. A gente vai mostrar aqui na tela agora. A gente está vendo aqui o que é fato e o que é fake sobre as urnas eletrônicas. O pessoal do Globo que fez esse teste aqui. São 10 perguntas, você pode responder rapidinho sobre o que é fato e o que é fake a respeito de urnas eletrônicas, que é um dos assuntos que mais é alvo de fato ou fake nos últimos anos aí. Alguns, inclusive, a gente até comentou já no Bom Dia Rio aqui. São 10 perguntas, você responde rapidinho, é bem curtinho, gente. Então tá bom, tá lá, vai lá, porque vale a pena, porque tem muita gente querendo meter o dedo aí nesse assunto de urna eletrônica que o tribunal já falou que é seguro. Obrigado, hein? Com certeza. Tchau, Henrique. Semana que vem você tá aqui? Até mais. Com certeza. Beijo. Silvana. Beijo, Silvana, Fachel. Tchau. Tchau. Vamos lá. Agora a gente vai falar de pacientes com câncer de 2 hospitais federais do Rio de Janeiro que estão denunciando falta de remédios. Imagina, Fachel. E aí paralisa o tratamento, né? Demora para a liberação dos laudos sobre a doença. Vamos falar com o Guilherme Peixoto? Tem um monte de gente nessa situação, sabia? Muita gente reclamando, Fachel, Silvana, e olha, a gente está falando de câncer. É uma doença que não espera. Nesses casos, o tempo não joga a favor, joga contra. E a gente vai mostrar alguns exemplos a partir de agora. O exemplo, por exemplo, da dona Maria, que está sentadinha aqui. Sentadinha porque está com muitas dores, a gente vai conversar com ela agora. Está inclusive com a receita na mão. O medicamento é esse aqui, olha, capecitabina. É como se fosse uma quimioterapia oral. Dona Maria precisa de 6 comprimidos por dia. Toma 3 remédios de manhã e mais 3 remédios à tarde. E há 2 semanas ela não consegue o medicamento aqui no Hospital Federal do Andaraí. Dona Maria, como é que a senhora está se sentindo sem esse remédio? Esse remédio muito mal, passando mal direto. Vômito, a barriga grande, que cresce, entendeu? Por causa de um tipo de câncer que dá água na barriga. Eu já tirei 2 vezes, né? A água, mas eles disse também não pode estar tirando sempre. Eu tenho que fazer esse tratamento desse remédio que vai
com a continuação vai secando esse líquido. Sem esse remédio a senhora está piorando. E sem ele eu estou piorando muito. Muito, muito. A minha voz sumindo, fazendo vômito, vendo coisa, a dor tão grande. Tem hora que eu fico vendo coisa na minha frente, listas amarelas, parece estar passando gente na minha frente. De tanta dor que eu sinto, eu fico num desespero só. Vou falar se eu começar a falar muito, tá vendo? Porque minha barriga está vindo até aqui em cima e está espalhando aqui. Dona Maria, obrigado. E a família dela, claro, acompanha de perto esse drama. O filho é quem acompanha a Dona Maria nas consultas aqui no hospital. Como é que é ver sua mãe nesse estado? É lamentável, né? Principalmente o desrespeito, né? Que a gente vê que um medicamento tão importante que a gente não consegue comprar nas farmácias e esse descaso do poder público. A gente paga tantos impostos e na hora que precisa, a gente não tem um medicamento. E não é só a Dona Maria que está reclamando não, viu? A gente recebeu também mensagens de outros pacientes, como é o caso da Alessandra. Ela gravou um vídeo, você vai ver agora. Eu dependo de um remédio, um quimioterápico oral, né? Uma medicação que eu pego de 21 em 21 dias para poder tratar a doença, né? Só que dia 19, eu chegando lá, não tinha esse remédio. Ainda continua em falta e não tem previsão de quando irá chegar. E isso me prejudica, por quê? Porque a doença progride, né? Tem uma metástase óssea, começa a sentir dores nos ossos. E sem essa medicação, a tendência é essa dor piorar, né? E a doença também. Pois é, o Hospital Federal do Andaraí divulgou uma nota dizendo que o problema é com o fornecedor que não está entregando o medicamento e que não há prazo para resolver esse problema. Diz que, emergencialmente, tenta fazer trocas de medicamentos com outras unidades públicas e que, quando consegue esse medicamento, dá prioridade a uma ordem cronológica daqueles pacientes que estão com o tratamento paralisado há mais tempo. E não tem problema só aqui no Hospital Federal do Andaraí, não, viu? Pacientes de outra unidade aqui da Zona Norte, do INCA, de Vila Isabel, também reclamam. A gente recebeu, por exemplo, a mensagem da Maria de Lourdes. Ela está esperando um laudo de um exame desde março. Ela faz um tratamento de câncer de mama. Há suspeita de que o câncer possa ter afetado a outra mama, mas o laudo até agora não saiu. O marido dela gravou um vídeo pra gente. Vamos ouvir. Minha esposa fez um exame de uma mamografia no dia 16 de março de 2022 e até a presente data não tem o resultado da mamografia. Alegam que não tem médico para dar um laudo. Ela já teve um problema numa mama, teve que fazer uma retirada e tem suspeita que tenha problema na outra mama. E até hoje, quase 90 dias depois, eles alegam que não tem ninguém para dar um laudo. O câncer é uma doença séria, né, que precisa ser combatido rapidamente. O INCA diz que a paciente está sendo acompanhada e que, nesses casos, o resultado do laudo sai em até 35 dias. Mas você viu aí, o marido contou que ela está esperando desde março. Até agora, o hospital não explicou por quê. Silvane Fachel. Olha isso aí. Que então, drama. Ministério da Saúde. O fornecedor está demorando para entregar. Sim, mas foi comprado quando? Em que quantidade? Né? Então é prioridade. Obrigado. Guilherme. A gente espera que o milagre do Bom Dia chegue, porque a pessoa está com dor, né? Está com dor. Então é importante a gente ficar de olho para saber quais são as prioridades do governo federal, no caso do Ministério da Saúde. Porque dinheiro para emenda de parlamentar tem muito. Tem muitos, 16 bilhões. Agora, para o remédio das pessoas que estão com câncer, aí, pois é, tá um problema ali e outro aqui. 7 horas e 41 minutos, vamos para o Globocop, Genilson Araújo. Olha, Fachel, a gente está acompanhando a movimentação aqui na linha amarela. Esse trecho que vocês estão vendo aí é o trecho da Zona Norte. A pista da esquerda é a pista em direção à Ilha do Fundão, já com retenções, tá? Nesse horário, o pessoal já enfrenta uma certa dificuldade na chegada a Del Castilho. Tráfego intenso, movimentação muito grande, dificultando, portanto, a circulação aqui pela linha amarela. No sentido Barra da Tijuca, o trânsito é um pouquinho lento, somente nesse trecho aqui de Del Castilho, também por conta aí do tráfego intenso. Silvane Fachel.
Obrigado, Genilson Araújo, pelas informações. Olha, hoje ainda, meio-dia, a Prefeitura vai divulgar dados, tem uma entrevista coletiva, né, do prefeito, sobre a situação da Covid na cidade. Eu conversei com o prefeito ontem, dá para antecipar alguma coisa, né? Aumentaram, vão ser passados números aí que mostram que os casos aumentaram, mas não teremos aí nenhum tipo de decisão de ações restritivas, isso segundo o prefeito. Ou seja, objetivamente, vai voltar a máscara, a exigência? Então, segundo o prefeito, neste momento ainda não. São Paulo ontem, inclusive, né, recomendou a volta do uso da máscara. E claro, o pessoal aqui no Rio quer saber isso, então Fachel já adiantando. E o novo boletim da Fiocruz mostrou uma tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o estado. Vamos com a Luísa Silvestrini ao vivo. Exatamente. Fachel, a Fiocruz detectou que tanto a cidade do Rio quanto o estado tem uma tendência de alta de casos de Covid a longo prazo. A gente está mostrando aí para vocês agora a taxa de positividade, tanto aqui no município quanto no estado do Rio. No município, a gente tem uma taxa de 20% e no estado, ali em torno de 18% das taxas próximas de positividade nos exames de Covid. Esse boletim Infogripe Fiocruz mostra que a Covid já responde por quase 60% de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave registrados aí nas últimas 4 semanas. A gente conversou com um especialista, com Marcelo Gomes, que é coordenador do Infogripe da Fiocruz, e ele avalia que, de alguma maneira, esse aumento é preocupante, porque a gente teve um número muito grande de casos de síndrome respiratória aguda grave registrado em crianças nos últimos meses. Agora, esse número se estabilizou, mas os adultos que já tinham entrado nesse patamar mais estabilizado, agora estão voltando a apresentar a síndrome respiratória aguda grave associada à Covid. Então, isso preocupa, de acordo com o especialista. A Secretaria Estadual de Saúde disse que acompanha os números de atendimentos em toda a rede estadual e que tem um plano de contingência de acordo com essa demanda nos hospitais, e diz que cabe aos gestores municipais determinar se devem ou não aconselhar ou até mesmo obrigar a volta do uso das máscaras. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que até o momento a classificação da cidade segue em nível baixo, Fachel, e como você disse, por enquanto, sem essa previsão da volta do uso obrigatório de máscaras aqui no município. Fachel, Silvana. Obrigado, Luísa Silvestrini. Então, isso é uma informação que o próprio prefeito passou ontem. Agora, claro, nessa coletiva, o prefeito também disse que acontecerão aí, vai acontecer a divulgação de dados e também de alertas, né, para a população, que é preciso estar de olho, Silvana. A Covid ainda está aí. O que nos protege, o que é? É a cobertura de vacina, né? Provavelmente deve ter comentário sobre isso. Então, se você está com vacinação atrasada, procure o posto e tome a sua dose, porque é isso que está fazendo com que a gente consiga suportar ainda essa contaminação que está aumentando. E, Silvana, tem algum sintoma? Faz o teste, Silvana. Bom, depois da Universidade Federal Fluminense, a UERJ também decidiu pelo retorno obrigatório do uso de máscaras nos ambientes fechados da universidade. Vamos falar com o Guilherme Peixoto, porque, Silvana, só acabei de dizer, mas a prefeitura disse que não vai exigir. É que nas universidades, como são entidades autônomas, elas podem tomar decisões isoladamente, né? Exatamente isso, Fachel, Silvana. A partir de agora, é necessário usar máscara em ambientes fechados dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também nos ambientes abertos em que não for possível preservar uma distância mínima de 1 metro. A universidade justificou, disse que essa medida é necessária para preservar a saúde dos estudantes, principalmente perto da volta às aulas presenciais, e que levou em conta números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde que indicam um aumento da taxa de positividade dos exames que detectam Covid aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí o destaque dessa nova ordem que já começou a valer na UERJ. Os trechos destacados são os seguintes, olha só. Volta a ser obrigatório o uso de máscaras faciais nos ambientes fechados, salas de aulas, anfiteatros, laboratórios e elevadores da universidade, assim como nos demais locais onde o distanciamento mínimo de 1 metro não possa ser praticado. Aos indivíduos com comorbidades e em pessoas com sintomas gripais, ainda que com testes negativos para a Covid-19, a fim de evitar a disseminação de outras infecções respiratórias. Lembrando que
além dessa nova exigência, uma outra já estava valendo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para entrar no campus, tem que apresentar o comprovante de vacinação, ou seja, mostrar que as vacinas contra a Covid-19 estão em dia. Então, resumindo, agora, dentro da UERJ, é preciso usar máscara em ambientes fechados e nos ambientes abertos em que não seja possível garantir uma distância mínima de 1 metro. Fachel e Silvana. Aí é aquela história, né? Aí não adianta depois ficar... mas a prefeitura diz que não e a universidade diz que sim. O que a gente precisa tirar disso é o seguinte, o número de casos aumentou. Né? O número de casos aumentou. Então, você vai ver decisões aí de prefeituras, como você falou, São Paulo decidiu ontem pela volta no transporte público, você está vendo aí universidades decidindo, então tem que ficar atento. O importante dessa história toda não é o usa máscara, não usa máscara. O importante é entender que o número de casos está aumentando e que a vacinação é que está segurando a bronca. É que está segurando a diminuição, não ter internação e também não ter um número de mortes muito grande. A gente tem que estar atento a isso. 7h47. Ainda falando de Covid? Falando de Covid ainda para Campos, porque aumentou, né, a procura justamente pelos testes. Quem tem as informações é a Camila Lopes. Bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Fachel. Aumentou essa procura pela testagem. Aí a prefeitura abriu 3 novos postos de testagem. Um é um ônibus que vai funcionar na UBS da Penha, outro é lá no Centro de Saúde de Guarulhos e o terceiro na Unidade Básica da Família, lá no Patronato São José. O teste que está disponível é o SWAB, aquele que se faz pelo nariz. E aí sempre é bom reforçar que esse teste ele é recomendado para as pessoas aí com 3 dias já de sintoma, ou então que tenha tido algum contato com a pessoa que testou positivo. Para fazer o agendamento a esse teste, é necessário entrar no site da Prefeitura aqui de Campos, tem um flyer ali, é só clicar e já fazer o agendamento. A gente viu que essa testagem tem aumentado, principalmente depois que escolas aqui de Campos começaram a ter casos de Covid entre funcionários e alunos. No entanto, a Secretaria de Saúde diz que, por enquanto, a situação não é preocupante, por mais que já tenha dado a recomendação da volta do uso das máscaras nas escolas. Mas, por enquanto, situação controlada aqui em Campos. Silvana e Fachel. Tá bom. Obrigado pelas informações. 7h49. Vamos direto ao Globocop. Movimentação de polícia perto do aeroporto. A Polícia Militar diz que é uma perseguição a assaltantes. Eles estão fazendo um cerco a um carro que consta como roubado, Genilson Araújo. Pois é, são 4 veículos da Polícia Militar aqui na Estrada do Galeão, Silvana e Fachel, um pouco antes da base aérea. Essa pista que está com o tráfego congestionado é a pista em direção ao continente, né? Na saída da Ilha do Governador. A movimentação policial é muito grande, é um cerco que estaria sendo feito. Nós não temos ainda informações sobre prisões ou apreensões. Quem está saindo nesse momento da Ilha do Governador está encontrando congestionamento na Estrada do Galeão em um bom trecho, até um pouquinho antes ali do Colégio Lemos Cunha, até um pouquinho depois do Colégio Lemos Cunha, antes da base aérea do Galeão. Portanto, movimentação muito grande nesse horário na saída da ilha. Silvana e Fachel. Então tá, Silvana, já confirmado então pela polícia que é uma busca por um carro consta como roubado. Consta como roubado. Polícia Militar confirmando aqui que tem um preso, tá, no local. Olha aí, ó. Muita gente começou a mandar mensagem dizendo, olha, movimentação policial aqui na Estrada do Galeão, tá aí então. Polícia Militar fazendo uma perseguição a assaltantes, um bandido preso e estão fazendo, portanto, um cerco a um carro que, quando você entra no sistema, aparece como roubado. Aí, então, participação do telespectador, hashtag BDRJ nas redes 994 24 25 23. Antes de encerrar, porque daqui a pouco tem Jogo do Brasil, hein? Vamos para a Lagoa para ver aquele vazamento. Ó, parou, a água parou. Parou, Fachel, mas olha, fica o recado para você que vai sair de casa. Borges de Medeiros, fechada no sentido Rebouças. A pista sentido Gávea está aberta, mas a gente já tem um longo engarrafamento para quem sai da Barra da Tijuca. Lembrando, gente, quem está vindo ali da Praça Sibelius não consegue descer para Mário Ribeiro. A gente falou agora com o subprefeito da Zona Sul, Flávio Vale, que disse que a Águas do Rio estava fazendo uma manutenção ali e aí teve esse vazamento. Agora eles fecharam o registro para consertar um vazamento. Depois a equipe da Secretaria de Conservação vai fechar a cratera. Tá aí. Tudo parado para quem deixa a Barra em direção à Zona Sul. Vai ser difícil hoje, quinta-feira, mas o Bom Dia trazendo as informações para você. Agora, 7h51, acabando mais cedo o Bom Dia hoje. Você vai ficar agora com o amistoso da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, ao vivo, direto de Seul.
Amanhã, gente, horário normal, das 6 às 8h30 da manhã. Boa sorte pro Brasil e a gente se encontra amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Bom Dia Rio. Oferecimento